ligados pela mesma emoção aqui na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. 88 anos de história, 88 anos. Aqui atrás da jogada, volta com a Aliança Lima. Trauco levanta à frente esse passe, tendo passe para Guerreiro, para Quevedo, vira a jogada com a Lavandeira, toca de volta a bola para Quevedo, limpa bem, passa o pé sobre a bola, devolve ela, começa atrás, volta com Trauco. Guerreiro pede, desmarca-se, entrada na grande área, Paulo Guerreiro, bota no peito para tentar, Juana prensada, botou para fora, não, ela bateu no Paulo Guerreiro. Guerreiro queria malandramente, é experiente, ganhar um escanteio, mas se deu mal, hein, Paulo do Vale? É, até porque o Juan vai muito mais no corpo do atacante peruano, experiente, já passando de 40 anos, a bola acaba escapando por ali, linha de fundo, tiro de meta confirmado, 1 minuto de jogo, 0-0. 0-0 para Aliança Lima e São Paulo, começando a noite de futebol na Bandeirantes, com jogos da Libertadores, ou com um jogo da Libertadores e o outro da Sul-Americana, 9h30, Neoquímica Arena, Corinthians, América de Cali, com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli e Luiz Fabiani. Tiro de meta para o São Paulo para cobrar sem muita pressa, Rafael. 1 minuto e meio o primeiro tempo. São Paulo líder do grupo D, o tricolor. Tiro de meta cobrado, bola para o meio campo, rebate a marcação, toca atrás o Aliança Lima ainda. Fica na ponta com o zagueiro Noriega, enfia a bola pela meia direita. Tenta a jogada, Gaibor tenta, a defesa corta mal com Enzo Dias. Gaibor pega a sobra para Guerreiro, bola forte, ele caiu pedindo falta. Juan chegou, ela ficou pro goleiro Rafael. E já deu uma enquadrada ali, o Andrés Montante, mostrando então pro Guerreiro que não adianta fazer esse tipo de coisa. Na malandragem tentou o Guerreiro em Paulo do Vale. É, e por enquanto Juan 2, Guerreiro 0, né? Foram duas disputas que o zagueiro acaba levando a melhor, tanto no desarme como também na estratégia por ali para desarmar, para não deixar o Guerreiro ficar com a bola. Garcês toca a jogada lá do esquerdo, passa pela ponta Quevedo, sai do Ferrarese, entrega do lado esquerdo, bota na ponta, Trauco fecha aqui, domina, a distância marca em cima dele Alves, toca pelo meio campo, vira a jogada pela meia direita para Castilho toca a bola com Gaibor, mais atrás com a defesa, outra vez atrás, ele volta a bola com Garcês de volta, Trauco, troca passes, Aliança Lima, Quevedo, bola aberta à esquerda, 2 do São Paulo em cima, devolve a bola, sai jogando aqui atrás com o zagueiro Garcês que domina e joga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Aliança para grande área, Trauco para Guerreiro, botou no peito, perdeu, caiu sozinho, toca a defesa de cabeça completa que é Ferrarese tirando, volta na ponta, Quevedo com o peito, belo passe no fundo, tenta a jogada, Trauco de volta, a bola para Quevedo mais atrás, volta a bola, Gaibor tabela, do lado esquerdo, na linha de fundo, passe forte demais, ela vai para fora, tiro de meta para o São Paulo cobrar, numa jogada bem feita, ataque do Aliança Lima, aqui na esquerda, Paulo do Vale. É o segundo, já que o Rafael vai cobrar, com 3 minutos, agora a tentativa do passe ali mais em profundidade, com força, não conseguiu acompanhar, tiro de meta 0-0 por enquanto no Peru. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Alan Franco domina pressionado, enfia essa bola pela ponta, passa pelo Enzo Dias, cai no ataque ainda, André Silva na bola, sofre a falta, vantagem para o São Paulo, para Ferreirinha, na direita aberto, Cédric se posiciona, dominou o Cédric para bater, um canhão, isolou. Dominou, olhou, a defesa abriu, mandou no meio da arquibancada e perdeu. Era acertar o gol, Paulo do Vale. É, mas o São Paulo depois de 4 minutos consegue chegar e com velocidade, né? Do Ferreirinha, que aí serve o Cédric na passagem. O Ferrarese queria a bola, o Cédric prefere a finalização, Zubeldia aplaude, tiro de meta já cobrado. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 4,5 o primeiro tempo, 0-0 essa bola aqui atrás com a marcação feita com o lateral Trauco do Aliança Lima, dá na ponta, Lavandeira fecha com ele, toca pelo meio campo, já recua a jogada, volta por dentro aqui na proteção com Jesus Castilho toca a bola com o zagueiro, fecha com o Noriega, dá na beirada, o Aman domina, marcado, vai no fundo, tentou tocar para trás, devolve a bola, o Aman toca Gaibor de volta para o Aman, toca no meio campo atrás com a defesa, volta a bola com o Garcês, tá marcado, vem em cima dele o André Silva, fecha Ferreirinha, tenta Alves pressionar, levanta na ponta Garcês,
enfia pela meia direita ainda. Para trás, Castilho enfia a mão, essa bola, Eric Castilho. André Silva ganha para o São Paulo. Tentou passe para Alves, perde a bola, menina, sobra a volta no meio campo ainda com Garcês. Toca na ponta, Lavandeira caiu pedindo a falta. A arbitragem para marcar a falta. Com o nosso time técnico em campo. Com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeque. Caiane Martins na central técnica marcando. Em Lima, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Na Libertadores, quarta rodada na fase de grupos, São Paulo, Aliança Lima e São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Ganham aos 4 minutos da primeira etapa, o Racing da Argentina abriu o placar contra o Bucaramanga. Com isso, o Racing assume a liderança do grupo E, grupo do Fortaleza, que nesse momento é o terceiro colocado. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial nas imagens com Alexandre Marques, no digital Guilherme Maciel. 6 primeiro tempo e o começo do jogo, Alexandre Pretzel, Aliança Lima e São Paulo 0-0. São Paulo teve um contra-ataque claro, né? Porque o Aliança se joga pra frente, mas dá espaço para o contra-ataque. São Paulo tá bem fechado, marcando muito. Mas o time da Aliança toca bem a bola, hein? E o Guerreiro aparecendo muito bem no início do jogo. 6:30 o primeiro tempo, essa bola volta ao Amon Noriega pelo comando do passe para Guerreiro, disputa Quevedo, vem Marcos Antônio, ganha de volta Quevedo, dá na direita, o Amon no apoio cruzou para Guerreiro, dominou para trás, ajeitou, bateu pro gol, ela vai desviada! Prensado, Alisson chegou com o Ferrarese tocando para fora, quase o gol do Aliança Lima, Paulo do Vale. O São Paulo me parece reclamar de um domínio na mão do Paulo Guerreiro, né? E aí depois o Ferrarese chega por ali, o Alisson também, e o Enzo Dias aproveita para chamar a atenção da defesa do tricolor paulista. Finalização, o corte aconteceu, chega, assusta o Aliança Lima com 7 minutos. 7 minutos do primeiro tempo, tem escanteio, o time da casa está caindo, o Eric Castilho que chuta a bola e acaba atingido na trombada com o Alisson chegando por baixo. É claro, não foi pênalti não, uma disputa por espaço. E caído, vai se levantando agora o Eric Castilho. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Escanteio, Aliança Lima na direita, o Amon para fazer cobrança, autorizado, alta bola para Garcês de cabeça, a marcação corta, voltou, Trauco bateu, desviou, Ferrarese para trás, bateu mal, vem Castilho, sai do gol, Rafael virou na ponta, o Amon levantou, tentou de volta a bola para Guerreiro, toca a marcação, Juan completa, vem André Silva no peito atrás, tenta arrumar na frente o São Paulo para tentar o contra-ataque, Cedric vai de cabeça, bate na meia direita, de frente, ajeitou o Gaibro, bateu direto e manda longe do gol, perde outra chance, o Aliança Lima que põe pressão para cima do São Paulo, Paulo do Vale. Pois é, né? Não tão inspirado assim nas finalizações, porém completamente em cima do São Paulo. Chumbo grosso, né? Finalização depois do escanteio, a bola continuou com a Aliança Lima, chuveirinho na grande área, o tricolor não consegue cortar da forma como gostaria, e aí o Gaibor arrisca esse chute perigoso, a bola sobe, o Aliança gosta do jogo, 0-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. São Paulo joga a bola, volta a entrada da grande área para a Lavandeira, bateu direto, Rafael defendeu, tem contra-ataque do São Paulo, a bola pelo meio campo, para Marcos Antônio, foi travada na primeira prensada e perdeu, na sequência ganha pelo meio Castilho, toca na meia direita, Gaibor aqui, tenta driblar, travou em cima dele a marcação, toca na ponta Enzo já ganha, já vira a bola pela meia esquerda, caminha a bola com o São Paulo, Ferreirinha, dá na ponta Gaibor, na prensada, ele Enzo toma, para Ferreirinha na ponta esquerda, posição legal, vai cruzar pro gol, limpou na primeira marcação, vai trombando, vem Noriega por baixo, que Ferreirinha caiu. Falta no Ferreirinha, que é agarrado pelas pernas pelo Noriega. Falta marcada para o São Paulo, como se fosse um escanteio lá do esquerdo, Paulo do Vale. Para dar uma aliviada, né? E quem sabe assustar um pouco a Aliança Lima. Inclusive, o Zubeldia está ali conversando com o Maxi Cubeiras, tentando encontrar algumas soluções, né? Começo de domínio do Aliança, mas o São Paulo voltou ao ataque. O Ferreirinha sofreu a falta, porque o jogador do Aliança ia despencando por ali, não deixou o Ferreirinha continuar no lance. Agora ele conversa com o Enzo Dias. Os dois na bola, a zagueirada do São Paulo na grande área ofensiva do tricolor paulista. Lado esquerdo, São Paulo tem cobrança de falta. Na grande área, Alan Franco, Ferrarese.
Sai Ferreirinha, Enzo na bola para Ferrarese, muito alta, ela bate na marcação, tira a Trauco, de bico, alivia que atrasou o Gaibor, tirando essa bola, vai no ataque, cai pela ponta, o São Paulo vem com ela que atrasa Alves, bota no peito e joga sozinho. Em Lima, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio, 10 e meio do primeiro tempo. É Libertadores, a fase de grupos. Aliança Lima e São Paulo tá 0-0. Nina Gagliotti. Mesmo placar de Carabobo e Botafogo 0-0. Agora 10 minutos da primeira etapa pela Libertadores. Enzo Dias para jogada, levantando na grande área, saiu do gol para pegar a Vizcarra completamente sozinho, abraça e vai jogar. 11 primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0, Aliança Lima e São Paulo, Pretzel. Bom jogo, surpreende o bom futebol do Aliança, que é um time bem treinado, mas tecnicamente hoje está com espaço para jogar. O time do São Paulo ainda não se encontrou em campo, agora avançando um pouco mais a marcação na saída de bola dos peruanos. Preocupante até o início do jogo, porque 2 bolas dentro da área e o Aliança quase conseguiu a oportunidade de abrir o placar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 11 primeiro tempo com 0-0 futebol na Rádio Bandeirantes. 88 anos. Marcos Antônio na bola pelo meio campo. Ih, perdeu. Ela voltou na esquerda. Quevedo. Lavandeira. Eric Castilho tentou jogar a volta. Cédric tocou pra fora. Cédric. Perdeu o domínio. Eric Castilho pra sorte do São Paulo. Era limpar e bater pro gol do Rafael. E aí de canela botou pra fora. Cédric. Escanteio na esquerda pro Aliança Lima. Paulo do Vale. A verdade é que o Castilho recebe em ótima condição, né? E se atrapalha sozinho com a bola. A defesa do São Paulo não conseguiu cortar. Escanteio, Trauco na bola. 12 minutos, primeiro tempo. Trauco levantou pro gol, toca de cabeça, resvala no Noriega, a bola fica na direita ainda, com Lavandeira, recua pra Castilho, cruza pro gol, cabeceou pra trás, esquisito, o Quevedo foi zagueiro agora, levanta a bola pra direita, vem na marcação, Enzo Dias pra tomar, perdeu, chegou na bola, Garcês, falta do Enzo Dias no Garcês, é falta a marca do zagueirão, Garcês foi lá pra dar um drible bonito, agarrado pelo Enzo Dias, é falta marcada, e vem bola pra área do São Paulo, Paulo do Vale. De novo, né? Porque esse lance, a origem dele foi justamente a cobrança do escanteio. A bola cruza, vai parar do outro lado. O Enzo Dias acaba fazendo a falta no Garcês por ali. É quase um novo escanteio, só que agora do lado direito ofensivo para a equipe do Alianza Lima. São 13 minutos do primeiro tempo, é falta marcada para a direita, no ataque o time do Aliança Lima com zagueiros Noriega e Garcês, grandões estão aqui dentro, Guerreiro primeira trave, mais atrás que na marcação ali, chega o Quevedo posicionando-se, autorizada a falta na grande área, a bola de cabeça subiu Noriega, tocou para fora. Ele já sobe todo ali esquisito. Ele sobe agarrado e cedo também. Ele sobe agarrando e agarrado, né, Paulo do Vale? É verdade, né? É o Alianza que faz muita pressão, mas que tem pouca inspiração ou pouca habilidade. Pelo menos é o que demonstra até aqui. Mais uma chance desperdiçada. Linha de fundo, Rafael cobra curtinho. Ative o efeito Estrela. Acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. 13,5 primeiro tempo. Alan Franco domina o zagueiro do São Paulo. Toca na ponta, vira a bola para Ferreirinha. Ferreirinha atrás a Marcos Antônio que devolve a bola aqui atrás com o zagueiro. Juan entra sozinho, isolado. Dá pro Alisson, enfia para a direita. Taça à frente, marcação. Carrinho por baixo. Toca na ponta, Gaibor. Dá na esquerda. Eric Castilho na área. Tentou a meia-lua, vem Lavandeira. Carrinho para fora. Botou essa para escanteio, Marcos Antônio. De novo, lado esquerdo com o Eric Castilho. Tem escanteio de volta na esquerda. O time da casa, Paulo do Vale. É, o São Paulo contra as cordas ali. O Alianza Lima amassa o tricolor paulista e de novo o Castilho, né? Ele tenta dar o drible e até consegue. No Alisson, o Marcos Antônio faz o corte. Escanteio para Trauco, partiu, levantou para a grande área de cabeça, Castilho desvia, só que ela sai da grande e volta na esquerda para o São Paulo, vem à frente o tricolor, 14:30, primeiro tempo com 0-0, pela ponta esse passe, abertura feita no ataque, domina Alisson, já vira a bola para Ferreirinha, tentou driblar a primeira marcação,
travado, recua, toca pela meia direita para Marcos Antônio, toca na ponta, Marcos Antônio para a direita, Cédric sozinho, levantou para André, cima de cabeça, Noriega corta, Trauco, botou para fora para escanteio. São Paulo chega agora, ufa, até que enfim chegou e ganhou o escanteio na direita, Paulo do Vale. Respondendo rápido agora o tricolor paulista, né? Quem sabe para mostrar mais qualidade do que o Alianza Lima neste escanteio, o primeiro do jogo para o tricolor com 15 de partida até aqui. 15 minutos do primeiro tempo. São 7h15 da noite, marcando quinto sinal da Bandeirantes. Em Lima, 5h15 da tarde. Escanteio São Paulo. 15 minutos do primeiro tempo. São Paulo demorou para atacar e chega agora. Cédric Soares cobra o escanteio tricolor. Pé direito para a direita para a grande área. Os zagueiros Juan, Alan Franco e o gigante Ferrarese. Autorizada a cobrança. Cédric muito alta na quinta trave para Ferrarese. Cabecinha para o alto. Entrada da grande área para Marcos Antônio que abaixou. Defesa corta. Rebote volta para Guerreiro. Tentou ganhar. Puxando pelo braço. Guerreiro. Opa! Falta marcada. É bola para o time da casa jogar. Em Lima a bola rola. O relógio não para. São 16 minutos do primeiro tempo. Na Libertadores é o grupo D, o líder São Paulo jogando. Aliança Lima e São Paulo tá 0-0, Nina Gagliotti. Pela Copa Sul-Americana, Nacional Potosí e Guarani do Paraguai empatam 0-0, mesmo placar de Vitória e Defensa e Justiça. Jogo com 16 minutos da primeira etapa. 16 minutos do primeiro tempo, uma falta marcada em Lavandeira e tem bronca agora do árbitro para cima do Alisson, Paulo do Vale. O que fez o Alisson, PDV? Ele acaba chegando ali mais firme, aí a arbitragem chama atenção, a Alianza cobra rapidinho. Trauco na cobrança, levanta para a grande área e o Aman tentou pegar forte demais, a bola vai de graça em lateral. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. São 16h30, primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. Aliança Lima e São Paulo 0-0 e tome pressão para cima do São Paulo, hein, Pretzel? Da Aliança, 17 minutos estamos chegando. E o time peruano é dono do jogo, já chegou 2 vezes com perigo. O Eric Castilho é um jogador limitado, porque se ele domina a bola e é um pouquinho melhor tecnicamente, ele poderia ter aberto o placar 2 vezes. E o São Paulo só se defendendo, mas com o meio-campo exposto, por incrível que pareça, e com os jogadores na frente sem segurar a bola, né? O momento é do Aliança, apesar da deficiência técnica de alguns jogadores. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Enzo Dias do lado esquerdo, vai na marcação, tenta o passe de volta, bate na ponta, chega, a bola não chega para Ferreirinha. Noriega levanta no meio, no peito Alisson, no que domina, mas perde a bola para tomar. Guerreiro, na ponta o Aman levanta para Quevedo de cabeça, corta Alan Franco, volta no meio, rebate na marcação pelo meio, Alisson, toca na ponta Alves, sobe de cabeça, tenta a frente, toma, Guerreiro no comando, para Quevedo, para bater pro gol, bateu para fora! Mas ele bateu torto, desequilibrado, caindo. E o assistente sobe a bandeira para marcar impedimento. São Paulo tomando um susto, Paulo do Vale. O Guerreiro ele consegue pensar rápido, mas olha, essa estava na mesma linha, pelo menos essa impressão que eu tive. Foi muito bem o Guerreiro ao servir o Quevedo, que erra na finalização, mas se acertasse no gol, poderia ser validado mesmo com bandeira marcando em campo. Pretzel, o São Paulo não tá ficando com a bola, tá queimando no pé dos jogadores do São Paulo a pelota. Olha, tem um jogador que não tocou na bola, né, que é o Alves, que é o menino que o Zubeldia gosta, não foi bem contra o Fortaleza e até agora ele não entrou no jogo. E o Marcos Antônio e o Alisson não tem liberdade para sair com a bola tocada, então ela tem que vir pelos zagueiros, que não tem muita característica. Aí fica o bate e volta, vem de novo, André Silva não segura e vem o Alianza de novo. Castilho pelo meio, esse passe, Guerreiro para Castilho, é rápida a entrada da grande área por baixo, marcação com Cédric Soares para tomar, do que domina, enfia essa bola pela ponta, o Alves agora pegou na bola, da Ferrarese, toca atrás da bola, já recua, 2 em cima, enfia no comando, tá à frente, Ferreira tá na frente, tá na banheira, o assistente parou o jogo, marcando aqui o impedimento, o jogo está parado, impedimento, ataque do tricolor, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São 19 primeiro tempo, é Copa Libertadores que você ouve na Bandeirantes. Primeiro tem o jogo do São Paulo jogando na Libertadores. Na sequência tem o Corinthians na Sul-Americana. 9h30, Neoquímica Arena. Corinthians, América de Cali com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli e Luiz Fabiani.
Castilho é rápido, domina a bola, ele que Castilho é rápido e já limpou, enfiou pro comando essa bola muito alto de cabeça, tenta a marcação sobre a defesa, Quevedo não pega, corta Marcos Antônio, sobra a volta aqui atrás ainda, para Castilho, o outro Castilho, Jesus Castilho, toca para o Aman devolve a bola com Noriega, mais atrás pro goleiro, Vizcarra domina com o pé fora da grande área, marcado em cima dele, vem chegando o André Silva, domina Vizcarra, dá um bicudo no comando, para Guerreiro, uma casquinha, a bola bate no peito do Juan, volta Marcos Antônio, enfia para a meia direita esse passe, Alves tenta na frente, André Silva tá na banheira, André Silva, ele tá voltando no impedimento, estava desatento, o jogo parado, impedimento, é bola para o Aliança Lima jogar. Enquanto isso, você ouviu o toque Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com toda a central técnica Bandeirantes, Beto Rebeque, Caiane Martins marcando, em Lima, Peru, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Na Libertadores é a fase de grupos, é a quarta rodada do São Paulo, líder está em campo, Aliança Lima, São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Pela Copa Sul-Americana, em campo neste momento, Sportivo Luquem e Godoy Cruz, empate por 0-0, 21 minutos da primeira etapa, às 9h30 da noite tem Boston River e Independente. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, com você no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Você com a gente no Band Rádios também. Bola aqui na ponta, Cédric caiu, levando a mão no tornozelo. Tomou uma senhora raquetada lateral direito do São Paulo, hein, Paulo do Vale? Foram duas na sequência, né? A segunda foi para cima do Alves, quando o Cédric já estava caindo, né? Aí o Zubeldia aproveita o jogo parado para conversar com o Juan, para tentar acertar essa defesa do São Paulo. O Cédric sai agora mancando, mas parece que está tudo bem com ele, o camisa número 6 do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 21 minutos e meio, primeiro tempo, essa bola aqui atrás com o São Paulo, em Ferrarese, enfia a bola para a ponta direita muito alta, para fora direto pela linha lateral, passe errado do Juan para Ferrarese. 22 minutos no primeiro tempo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Ferrarese bate na bola, ficou na ponta, Lavandeira tentou. Vem Guerreiro, chuta na bandeira, cai, pede a falta da arbitragem, não marca, é melhor para o São Paulo. Tenta o passe, Ferreirinha, passa a bola, André Silva não pega, a bola volta com o zagueiro Noriega. Noriega toca a bola lá do esquerdo com Trauco, enfia na ponta para Castilho, agita Ferrarese, toca na ponta e manda a bola de graça pela linha lateral. Em arremesso para o time peruano jogar. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 22:30, metade da metade em Lima, 0-0, bola no ataque do time do São Paulo, de cabeça, volta Noriega pro goleiro para Vizcarra pegar dentro da grande área, metade da metade, 22:30, Alexandre Pretzel, ainda 0-0, Aliança Lima e São Paulo. São Paulo tá tentando entrar no jogo, né, Pretzel? Mas não consegue porque não tem meio de campo, na armação, porque a marcação do Aliança Lima é muito interessante. O Vizcarra, goleiro peruano, até agora está apenas assistindo o jogo, é um espectador do jogo, porque o São Paulo não consegue nem chegar perto da área. E o Aliança domina a partida. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Acene já! 23 agora, primeiro tempo, essa bola sai pela direita, arremesso lateral, São Paulo cobra com Ferrarese, dá ali uma enxugada na bola com a camisa e já arremessa, dá no meio com a cabeça, ajeita Cédric, Carrinho perdeu bola, vem Eric Castilho, toca à frente o zagueiro do São Paulo, Alan Franco vira para Juan para a direita, essa bola muito alta, Alves fecha aqui, Trauco vai, Alves coloca o corpo, ganha, depois cai, pede a falta, é falta, o assistente deu a falta do Alves, é que ele cai em cima da bola e abraça ela, Trauco cobrou com bola rolando, também não vale. Calma, Trauco, com bola rolando, ainda não vale essa regra, ainda não foi alterada. 23:30, primeiro tempo, placar de 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Nova falta marcada na sequência. O jogo tá truculento, o Pretzel tá apitando bem o árbitro do jogo, tá truculento. De vez em quando umas porradas até interessantes. Não, é né? que foi falta no Alves agora, né? O árbitro não marcou, deu o toque de mão do Alves que ele caiu em cima da bola. São 6 faltas cometidas pelo São Paulo e uma apenas pelo Aliança.
Sai jogando no ataque, o time do Aliança, tentativa na ponta, subiu a bola, voltou para Rafael, goleiro domina, já dá um bicudo, toca no ataque, quase que Guerreiro põe o pé, sobe de cabeça o zagueiro Noriega, a bola o encobre, vai direto pela linha lateral, quem tocou por último foi o próprio jogador do Aliança Lima, é lateral para o São Paulo jogar, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Ricardo Capriotti volta já, intervalo de Aliança Lima e São Paulo. É noite de competições sul-americanas na maior rede de rádios do Brasil, nos 88 anos da Rádio Bandeirantes. Aqui atrás domina a bola e joga o São Paulo com o Alisson, entrega a bola para o lado esquerdo, Alan Franco está sozinho, Guerreiro marca só de longe, olhando, ele devolve a bola, toca na entrada da grande área, dá para Juan, enfia pelo meio, corta luz é feito, pega a marcação com o Alisson, já toca para a meia direita, vem Alves fechando, se posiciona, domina Matheus Alves, rola para Cédric Soares, sai da ponta, vem pelo meio, devolveu a bola para Marcos Antônio, ajeita na meia direita para o Alisson, enfia na ponta, para Matheus Alves de volta, enfia pelo comando, para bater no gol, arrumou, Ferreirinha, 2 dribles, entrega, ele volta a bola para Matheus Alves, ajeitou, mandou um canhão pro gol, ela vai por cima, ele domina, enfia um canhão, deram espaço, o menino chutou, o Paulo do Vale. É a segunda finalização do São Paulo, né? A segunda por cima e a segunda de fora da área. A primeira foi do Cédric, agora do Alves, mantido por Luiz Ubeldia, que entende, aplaude, espera uma reação do São Paulo no jogo, por enquanto 0-0. Em Lima, no Peru, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos do primeiro tempo. No Alejandro Villanueva, Libertadores é a 4ª rodada no Grupo D na fase de grupos. Aliança Lima e São Paulo, tá 0-0, Nina Gagliotti. Também pela Libertadores, o Botafogo abre o placar contra o Carabobo. Vitinho, aos 22 da primeira etapa, coloca o Botafogo em vantagem. Aliás, a torcida do Botafogo está cobrando o John Textor. Ele tem razão em cobrar, né, Pretzel? Cadê o campeão da Libertadores, campeão brasileiro? E ele está enfrentando uma questão também financeira no Lyon também. Então, o próprio torcedor do Botafogo está preocupado que todo o trabalho do ano passado, vitorioso no Brasileiro e na Libertadores, derreteu nesta temporada. Então, essa vitória é fundamental até para que o técnico Renato Paiva também não seja demitido. Porque perder para o Carabobo, aí é o fim da história, né? 27 minutos, é um primeiro tempo com 0-0. Você jogando a defesa do São Paulo, conseguiu o Alan Franco, domina com liberdade, caminha, encosta Marcos Antônio. Alan Franco domina, vai passeando, ninguém chega marcando. Dá do ladinho essa bola, vira André Silva para trás, tomou uma fungada. Noriega chega em cima dele, devolve a bola aqui atrás com o São Paulo, fica para Marcos Antônio. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 27, primeiro tempo, essa bola para a ponta esquerda, Enzo Dias, dá no comando, André Silva de cabeça, ele conseguiu tomar na primeira trombada, caiu pedindo a falta, não houve a falta, a arbitragem deixou seguir o jogo, Noriega ganha, dá no meio campo, devolve a bola ainda para Castilho, que entrega na entrada da grande área, espaço com outro zagueiro, levanta na ponta Garcês para Guerreiro, sobe de cabeça Juan, bota o cabecinho, a bola vai saindo pela linha lateral, em arremesso na esquerda, é para o time da casa jogar, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 27 minutos e meio, o primeiro tempo com 0-0, jogo em Lima, Aliança Lima e São Paulo jogando. É noite de Libertadores de Copa Sul-Americana na maior rede de rádios do Brasil, nos 88 anos da Rádio Bandeirantes. Lateral aqui na ponta para bater o time da casa, sem pressa, Trauco, sem pressa porque não acha alguém. Arremessa na ponta, Castilho vai na bola, de cabeça corta a defesa do São Paulo, Juan atrás é Ferrarese que entrega a bola na entrada da sua grande área. Alan Franco acompanha o time, já lança para o Enzo Dias, na velocidade na esquerda para Ferreirinha, vai na ponta, caminhou, dominou, Enzo Dias faz a passagem, caminha na ponta, ele não passa, a bola para o lateral esquerdo que ia fechando, Ferreirinha para trás, a bola para Marcos Antônio para o Alisson, devolve a Marcos Antônio, meio campo, devolve atrás, mais atrás, essa bola fica para Alan Franco, outra vez para o Alisson de volta, a bola com o Alan Franco. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. 28,5 o primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Ia falar 1-0, não tem 1-0 não, meu filho. 0-0 para Aliança Lima e São Paulo. Que atrás domina o goleiro do São Paulo na grande área, Rafael ajeita sozinho, entrada na grande área, deixa a bola, o Alisson vem para buscá-la. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar.
Para buscar essa bola, Gaibel domina meu campo ainda. Enfia pelo comando, aberto. Castilho aqui, ela bateu na costa do Ferrez, que depois vai lá e tira de com a perna esquerda. Vai no meio essa bola para chegar na marcação com Ferreirinha. Ferreirinha pro Alisson. Carrinho na ponta, essa bola para direita. É Cédric Soares com ela. Para Marcos Antônio, vira a bola para Matheus Alves. Passa Cédric pedindo, não lança a bola o Alves não. Prefiro caminhar com ela, enfia pela meia direita. André Silva busca o centroavante, devolve na meia direita. Na ponta, recuada, ela volta no campo do São Paulo para Marcos Antônio. Ameaçou, devolve pro goleiro Rafael. Dá no meio campo ainda pro Alisson. 2 em cima dele, enfia a bola para direita para Ferrarese. Pro comando, passe errado, não chega na ponta. Matheus Alves de longe, o zagueiro volta a bola. Garcês entrega a bola pro goleiro. Vizcarra, o goleiro dá um bicudo. Toque no meio campo, tenta a Castilho, a bola bate na marcação, volta na ponta. O Amã mergulha. Peixinho na bola, tira. Gaibel domina e joga atrás o time do Aliança. Com quase 30, agora são 7h30 da noite, marcando o 5º sinal da maior rede de rádios do Brasil. E vem o toque da Bandeirantes para marcar o tempo de jogo em Lima na Copa Libertadores. No Alejandro Villanueva, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Libertadores, a fase de grupos. Aliança Lima e São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Em jogo de muitas viradas, a Inter de Milão está na grande final da Liga dos Campeões, depois de vencer em casa o Barcelona por 4-3 na prorrogação. Amanhã tem PSG e Arsenal para decidir a outra vaga. 30 minutos e meio, o primeiro tempo, essa bola volta atrás com São Paulo. Alisson domina, dá Juan pediu entrega, ele volta com o zagueiro. 31 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0, Aliança Lima e São Paulo. Cadê o São Paulo, Pretzel? Olha, o primeiro tempo até agora não é que seja constrangedor, vamos ver. Ó, o Gaibel no comando, enfiou para Guerreiro, vai na marcação. Juan, o zagueiro chegou na frente do Guerreiro. Toque no meio, para trás o passe errado do Alves. Na trombada, Cédric conseguiu consertar. Dá de volta para o Alves, perdeu a bola, mas tem falta no Cédric mais atrás. 31 minutos em que o São Paulo não viu a bola. Não consegue encaixar nenhuma jogada, o meio de campo muito atrás. E aí quando eles esticam a bola para o André Silva e para o Ferreira, os dois estão bem marcados. Então o domínio é todo do Aliança de Lima, que é um time que luta também com a bola, né? Não é uma equipe boa tecnicamente, e aí tem posse de bola, né? Tem domínio do jogo, tem controle do jogo, mas não tem finalização. Então é um jogo para 0-0, assim, bem correto, mas o que surpreende é a má atuação do São Paulo. Há pouco o Alisson tentou sair jogando, caiu sozinho individualmente e perdeu a bola com 4 jogadores em volta dele no meio campo, sem ninguém do São Paulo para aparecer. Falta marcada em cima do Ferreirinha, ele mesmo cobra e devolve a bola atrás, começa jogando com o Alisson pelo meio campo tricolor. 32, primeiro tempo em Lima, no Peru. Casa cheia, estádio com um pouco mais de 30 mil torcedores, é a sua capacidade. São Paulo ataca a bola para a ponta, passe forte demais na frente, impedimento marcado no garoto Alves que estava na banheira. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 32 para fazer cobrança, impedimento, Trauco para bater, pede o zagueiro Garcês do lado dele. Trauco já toca com o Garcês, ele prefere voltar a bola com o goleiro ainda. Toca atrás, vira para Vizcarra, Vizcarra vira com o Noriega. Marca André Silva, entrada da grande área, entrega de volta a bola, o zagueiro Noriega. Dá para Vizcarra, marca André Silva, enfia pelo meio, se passa na fogueira, essa bola fica para Castilho, o Jesus Castilho, vem na marcação, Noriega bate, chuta a bola, bateu na cabeça do Ferreirinha e foi para fora pela linha lateral. É arremesso, defesa na direita para o Aliança Lima. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. O Amã domina o lateral direito na defesa do Aliança Lima, tomou pressão, chuta lá, bate em Ferreira, bate no próprio Amã que toca de bico para fora pela linha lateral. O cara se viu apertado e deu um desespero nele em Paulo do Vale. Você viu o que ele fez, PDV? Pois é, né? Não teve muita saída por ali, mas o São Paulo ó, quase que voltou todo o jogo, Canhão. Opa, vem pro jogo, São Paulo, Cédric enfia no comando, a bola vai desviada, André Silva vai no corpo, na primeira bola conseguiu tomar na frente, vem o zagueiro por baixo, Garcês põe o cabeça metida e vai na com a direita, toca à frente, um bicudo no comando, essa bola muito alta para Guerreiro, pede no meio que vida, tromba, defesa, a bola voltou na ponta para Ferreirinha, cabeceia mal, bota na costa esquerda, depois é tocado por trás, é falta, ele tentou girar e foi tocado por baixo, Paulo Guerreiro de vez em quando ele pega na bola, hein, Paulo do Vale. É, e aí ele consegue de alguma forma ajudar a equipe do Aliança Lima, né? Porque com a força ele tromba com o Alisson, a arbitragem acaba indo na falta em cima do Guerreiro. Cobrada a falta para a ponta, Eric Castilho vai na bola, protegeu Alan Franco, ela vai direto, liga de fundo, tiro de meta, o São Paulo cobra 34 primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0, estamos esperando o São Paulo chegar ali, mano, é Pretzel. O São Paulo tá chegando ao 12º jogo sem vitória, sem derrotas, de maneira invicta.
E aí a torcida fica se questionando, né? E aí, mas com esse futebol a gente vai a algum lugar? O empate é bom resultado. Eu acho que nessa hora de Libertadores da América a gente tem que olhar um pouquinho para a pontuação. Então, pelo futebol que o São Paulo não vem jogando, você empatar em Lima, você vai a 8 pontos e continua 3 à frente do Aliança e não enfrenta mais o Aliança. Então você praticamente exclui um time quando você vai receber Libertad e Tajeres no Morumbi. Então, por enquanto, o empate nesse momento é a melhor coisa da noite. São Paulo tentou jogar da bola para a ponta, vem Alves de cabeça, enfia no meio. André Silva girou de pé direito no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! André Silva! Alves de cabeça ganha, toca para dentro da grande área. André Silva aparece, marcado pelo zagueiro Noriega. E de pé direito manda no canto, na saída do Vizcarra. 34,5 o primeiro tempo. André Silva, o São Paulo não conseguia pegar na bola. Tentava ficar com ela, atacar. Consegue nessa, vai fazer o gol. André Silva. E a checagem da arbitragem de vídeo sobre a posição do André Silva. 1-0 São Paulo, Paulo do Vale. Numa ligação direta, Rogério Assis. Se não estava dando através do meio-campo, do toque de bola, na força física, veio uma ligação direta da defesa para o ataque. A zaga da equipe do Aliança não conseguiu cortar, nem com o Noriega, nem com o Aman, que deu um chutão. E aí na disputa de bola, o Alves de cabeça serve o André Silva dentro da grande área, que está ali para isso. Um toque apenas, nem precisou ser em cheio, apenas para tirar completamente do Vizcarra, abrir o placar para o São Paulo. Terceiro gol de André Silva na Libertadores 2025. O tricolor abre o placar no Peru, 1-0. Alexandre Pretzel na frente, o tricolor. 1-0, gol do André Silva. E bem que a gente falava, né? Que bola que tá jogando o São Paulo, hein? Que atuação magnífica. Olha, só que não, né, Alexandre Pretzel? Uma coisa o Zubeldia tem, a sorte, né? Impressionante, porque é uma bola, sabe, é uma bola longa, onde a bola era totalmente do Aliança. Os dois zagueiros dividem entre eles, é verdade, cabeceiam mal. E o Matheus Alves joga a bola para frente de cabeça, mas não é um passe. O André Silva, com muito oportunismo, faz o gol de maneira surpreendente. E ataca de volta, a bola entrada na grande área. Alisson ajeitou para André Silva, solta o goleiro. Alisson na sobra, dominou, bateu para trás de cabeça. André Silva bateu no pé da trave, tirou o Noriega de bico. Ela vai no meio, fica sozinho. Marcos Antônio bate nele, foi para fora pela linha lateral. Que gol perdeu o São Paulo! Que gol perdeu o tricolor! O rebote, a sobra. O outro parou aqui. Ele deu a falta no Garcês. No rebote, o Alisson parecia a posição legal. Depois, o cruzamento, a bola para dentro da grande área. E que gol perdeu o São Paulo. Era para fazer 2-0, Paulo do Vale. Fiquei com a impressão que aí o Alves ele não consegue nem tocar na bola, né? Porque se ele encosta na cabeça do Alves, ela entra, né? E aí o São Paulo desperdiça a chance de ampliar rapidamente. Que coisa, hein? O São Paulo quase faz 2-0 em 3 minutos. Em 2 lances assim que o Aliança ficou perdidaço na marcação. O futebol realmente é impressionante. O São Paulo não tem nada a ver com isso. Se eu disse que o empate era maravilhoso, imagina a vitória indo para mais 3 pontos. Marcos Antônio perde a bola, vem Guerreiro, entrada na grande área, um canhão pro gol, é lá aqui que vai à direita do gol do Rafael. Que quando foi escanteio não, vem pro contra-ataque para pressionar Paulo Guerreiro. Que perigo pro gol do São Paulo, hein, Paulo do Vale? O jogo acaba ficando lá e cá, né? Até porque 2 chances o tricolor acabou tendo agora há pouco com o Alves. E o Alves ele tenta ir, né, com o ombro, né? Não é nem com a cabeça, ele tenta escorar com o ombro. Talvez se ele atacasse a bola, seria o segundo do tricolor paulista. Com a cabeça ele faz, era para botar a cabeça, né, Predson? Foi para tentar fazer de peito. Sem dúvida, e aí se perdeu todo para fazer 2-0. O melhor jogador de São Paulo mais uma vez, já foi assim na sexta-feira contra o Fortaleza. Para mim é o André Silva, né, que é o jogador que faz o time jogar, cara, que busca a bola, não fica parado na frente. E ele faz o gol e quase faz o segundo. Obrigou o goleiro a fazer uma defesa difícil também. Então, em 3 minutos, o São Paulo mudou totalmente o ambiente do jogo.
Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 39 do primeiro tempo, Aliança Lima e São Paulo jogando. Tá na frente o tricolor. 1-0 para o São Paulo, gol do André Silva. E já tem Sul-Americana com Corinthians, América de Cali, Pedro Martelli, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli com Luiz Fabiani. Tá marcado aqui uma falta, uma falta para o São Paulo cobrar. Já bate sem muita pressa o Alisson, toca a bola para Alan Franco, que domina sozinho do lado esquerdo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. Alan Franco, um biquinho na ponta para o Enzo Dias, tentou ganhar, perdeu. Castilho vai na marcação para tentar tomar, bateu desviada, tocou em quem? Tocou no jogador do São Paulo. Bate a bola em Marcos Antônio e vai direto pela linha lateral. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. No estádio Alejandro Villanueva, em Lima, Peru. A bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. O líder vai ampliando a sua vantagem no grupo D da Libertadores. Em Lima, Aliança Lima 0, 1 para o São Paulo, Nina Gagliotti. O Vitória abre o placar contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Edu aos 35 da primeira etapa. E aí, com esse gol, o Vitória pula para a segunda posição com 5 pontos, a 2 do líder, Universidade Católica. Se o Tadieres venceu o Libertad, o São Paulo fica pelo menos em segundo. É essa a matemática rápida que eu estou fazendo aqui? É isso, né? Ou seja, vai se garantir, né? Mesmo em segundo. Não, tá indo para 10, né? Se o Tadieres ganha, o Libertad continua com 6 pontos. Então fica 4 na frente. Faltando 6 em disputa, é por aí. Entra, mesmo em segundo. Enzo Dias, André Silva, lado esquerdo para Ferreirinha, dominou, Alves passou, dá uma trivelinha na direita, vem contra-ataque do São Paulo para fazer o segundo. Cedric dominou na área, levanta a cabeça, cruzou pro gol e mandou para fora pela linha de fundo. Cedric, presta atenção no serviço. Ele levantou a cabeça, olhou para a bola, abaixou a cabeça, não olhou para a área e mandou para a linha de fundo. 2-0 do São Paulo, PDV. Aí o Zubeldia, ele faz ali uma posição do tipo quem diz assim, ó, vamos parar, vamos pensar um pouco, né? Porque, de novo, a defesa do Alianza Lima deu todo o campo de ataque para o São Paulo, deu toda a grande área para o tricolor bolar esse lance, pensar bem, agir. E o Cedric acaba tomando a pior atitude por ali. O São Paulo renovou o contrato dele, né, PDV? Até 2027. Até o final de 27. Pra mim foi inexplicável isso. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. 42, primeiro tempo de cabeça, André Silva fez a bola pro comando. Matheus Alves domina. Ó, o Ferreirinha fechando no meio. Alves domina, partiu, caminhou, carregou pra Ferreira na área pra fazer o quadril, saiu, ele bateu de bico no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! Ao receber a bola na ponta esquerda, na cara do goleiro Vizcarra, dá um biquinho no cantinho, na saída do Vizcarra, um biquinho no cantinho, olha lá Romário, calma, não tô comparando Ferreirinha com Romário, mas dá um biquinho, olha lá Romário para fazer 2-0 tricolor, 42 primeiro tempo, São Paulo 2-0, e o assistente marcou impedimento. Para a checagem de Andrés Cunha, o árbitro de vídeo. Se tiver impedido, é a orelha, é o nariz que está à frente. E o Ferreirinha narigudo, hein, PDV? Eu fiquei com a impressão de impedimento, viu? Até um pouquinho assim, de novo, acho que o São Paulo não tira proveito de uma pane total da defesa do Alianza Lima. O Alves ficou ali na indefinição de passar ou não para o Ferreirinha. O Ferreirinha tentando se posicionar justamente para não ficar impedido, mas acho que no momento de passe o Ferreirinha acaba se projetando. Vamos ver. Gol em análise, Canhão. Eu acho que o pé do Ferreirinha, o pé está na mesma linha, mas o corpo um pouquinho, como disse o PDV, a gente teve a mesma impressão, o corpo um pouquinho à frente. Aquele impedimento, no impedimento semiautomático talvez não desce.
Talvez, ó, vamos ver agora. Olha lá, impedido. Vai dar, a linha vermelha está na frente, é isso, né? No momento que ele está colocando o ombro na frente, isso é impedimento. Isso aí é impedimento, tem que mudar, né, cara? Tá com milímetros à frente, né? Bom, a linha traçada azul é do defensor. A vermelha é do atacante. Impedimento. Mas impedimento pelo ombro mesmo, né, Paulo do Vale? Mas ia ser um golaço do Ferreirinha. É aquela impressão que a gente teve no primeiro momento e também dessa indefinição, né? De novo o campo aberto, a zaga do Alianza Lima perdida e o Alves acaba demorando para passar a bola para o Ferreirinha, que acaba ficando impedido. O fato novo acabando o primeiro tempo. Oi, parece ser o fato novo, imagina, o fato novo do jogo é a desorganização do Aliança. O São Paulo tem espaço para contra-ataques com 3-4 contra 2. Então é para matar o jogo já no primeiro tempo. São Paulo ataca na grande área, a bola vem Aliança Lima, cruzamento, vem Cédric na trombada com o Guerreiro, falta do Guerreiro. Ele sobe e comete a falta em cima do jogador do São Paulo. 45, subiu a plaquinha com acréscimos, Paulo do Vale. 3. Em 3 minutos, Ricardo Capriotti no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. 1-0, São Paulo vencendo. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 9h30 tem Sul-Americana, Corinthians em campo na sua casa contra o América de Cali. Pedro Martelli com Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, mais o Luiz Fabiani já. Na cabeça aqui atrás a defesa tenta, rebate de bico, toca na ponta essa bola, Trauco, a bola volta para o São Paulo, para Matheus Alves na grande área, André Silva pediu, é para André no peito, ajeita o zagueiro, domina bem essa bola, Garcês, enfia na ponta, bota o cabeção, Alisson tirando, André Silva disputa a marcação com Garcês, na trombada, brigam pela bola, André estica a perna, passa, vai bem na bola, tira Garcês com categoria, já entrega a bola pela ponta para Trauco, sai na esquerda, enfia na ponta essa bola, vem Lavandeira, domina, tentou Alisson na trombada, caiu Lavandeira, nada de falta, 46, São Paulo vem no finalzinho do primeiro tempo, vamos até 48, 46 agora. André Silva carrega, carrinho por trás, só na bola. Jesus Castilho toma, já enfia no meio. Gaibor aqui, tem Guerreiro no ataque pedindo bola para Kevin, do passe errado. Alan Franco ganha, toca na ponta essa bola, vira na marcação com 2 em cima, vira para Marcos Antônio. Marcos Antônio para Ferreirinha, na trombada, disputa, perdeu a bola. Gaibor tomou, vem contra-ataque Aliança Lima, dá no comando essa bola para Quevedo, com Gaibor de primeira para trás, arrumou a entrada da grande área, devolveu na ponta, tentou na grande área. Chega Juan de bico alivia, tira aqui atrás Alan Franco. Troca de passes, quase empata o Aliança Lima. Na hora do chute, Alan Franco desmancha tudo depois do jogo. Aparato, tem jogador caído. Perdeu o São Paulo, quase tomou um empate no fim do primeiro tempo. Volta aquele cenário do começo do jogo, né? O Aliança Lima chega, mas não mostra habilidade, qualidade para marcar o gol, né? O São Paulo deixou de novo o time do Alianza Lima rondar a grande área, o Juan consegue fazer o corte e aí na disputa acaba levando a pior, né? Justamente o camisa 20, o Lavandeira, que estava por ali na grande área. Ele chuta a perna do jogador do São Paulo, do Juan. Ele se machuca chutando o Juan e a contusão é séria. Dá para ver a perna dobrando ali num sentido até estranho. Ele se machuca com gravidade, departamento médico em campo. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Alexandre Pretzel está acabando o primeiro tempo. São Paulo 1-0, Pretzel. Olha, o jogo teve 2 partes muito diferentes no primeiro tempo. Do minuto 1 ao 33, só deu Aliança. São Paulo não viu a bola. Meio campo marcando mal, sem saída de trás, o Aliança dominando, chegando na frente, mas também sem o Rafael fazer nenhuma defesa, pela dificuldade técnica do Aliança em fazer uma finalização. Mas tinha o controle do jogo e a posse de bola. Aí numa bola meio perdida assim, né, num lance que não foi muito criado, um chute para frente, os 2 zagueiros do Aliança, eles se atrapalham, a bola sobe, o Matheus Alves cabeceia para o lado direito e o André Silva vai atrás da bola e chuta despretensiosamente. Na diagonal, a bola desvia no zagueiro e morre no cantinho, sem reação do goleiro Vizcarra. Então, o gol do São Paulo aos 34, ele muda totalmente o jogo. Depois só deu o São Paulo com o gol anulado do Ferreira, que foi bem anulado, mas com o Cédric perdendo um gol dentro da pequena área, um negócio realmente impressionante. Então foram 2 momentos muito diferentes. Do minuto 1 ao 34, só deu Aliança. Do 34 até os 48, só São Paulo.
Mais um. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor é HG na carta, pode contar. 49 mais um minutinho de jogo, 1-0 São Paulo vencendo o primeiro tempo. Vem aí Ricardo Capriotti. 49 agora, meu campo do São Paulo, tenta ganhar essa bola pelo meio, Matheus Alves, a bola espirrada, Alisson, toca de volta, Alves, pelo comando Ferreirinha, na esquerda, André Silva, Matheus Alves, domina o menino, tentou limpar, perdeu, ele fez a quarta mal, Cedric vem na sobra, limpou, pra pé da canhota, virou pra direita e inverteu a jogada, o André Silva tá livre na esquerda, ele inverteu na direita, toca a bola pra Ferreira do meio campo, ele devolve a bola no ataque, ele entrega pra trás a bola, dá pro zagueiro Juan, 30 segundos pra acabar no primeiro tempo em Lima, no estádio Alejandro Villanueva, 1-0 São Paulo ganhando com gol do André Silva, domina Alan Franco, puxa a marcação do lado esquerdo, enfia na ponta, André Silva bota na ponta direto para fora pela linha lateral, arremesso de graça para o Aliança Lima. Quando o árbitro olhou para o relógio para acabar o primeiro tempo, apita Andrés Montante, termina o primeiro tempo no Alejandro Villanueva. Em Lima, Aliança Lima 0, São Paulo 1 na Bandeirantes. É o nosso intervalo que entra em campo. Alô, Ricardo Capriotti. Vamos lá, canhão, é isso aí. Agora é comigo. O intervalo inteligente Bandeirantes está no ar. São Paulo vai vencendo. Ótima vitória do tricolor, importante, hein? 1-0 fora de casa contra o Aliança Lima. Alô, Paulo do Vale, me conta aí o que é que você tá vendo, PDV? Ó, Capri, o Lavandeira aqui na reta final da primeira etapa acabou se envolvendo ali num lance, né, com a defesa do São Paulo, chutou o Juan e levou a pior, não deve voltar para a segunda etapa, né, nem retornou nos últimos segundos de jogo. Vamos acompanhar também a movimentação por parte do Aliança Lima. O São Paulo, à disposição do técnico Luiz Ubeldia para a segunda etapa, Jandrei, Arboleda, Lucas, Luciano, Rodriguinho, Wendel, Bobadilha, Pablo Maia, Sabino, Negruti, Lucas Ferreira, Rian. André Silva marcou o terceiro gol dele na Libertadores. O 9º na temporada, é o artilheiro do tricolor paulista na competição continental e também no ano. André Silva, camisa 17, o São Paulo vai vencendo o Aliança Lima 1-0, Capri. Maravilha, PDV, já volto com você aí daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel. Pretzel, olha aí o São Paulo, olha aí o André Silva. O senhor ficava falando do André Silva aí, senhor Alexandre Pretzel. Olha aí o André Silva aí, foi pra rede, não precisa mais do Caleri. Não, precisa sim, precisa do Caleri sim. Fala aí, Pretzel, como é que foi o primeiro tempo? Boa vitória parcial do São Paulo por 1-0. Olha, Capriotti, foi boa vitória. O jogo realmente não foi legal tecnicamente, mas assim que eu estava falando que o empate seria um bom resultado, bem na hora até falei, bem no lance que o André Silva recebe a bola e chuta e faz o gol. Porque eu estava fazendo uma observação crítica a respeito do São Paulo. Porque o São Paulo não jogou bem mesmo, do minuto 1 ao 33. Não foi bem, mal posicionado. Com o Alisson e com o Marcos Antônio muito perto da defesa, muito próximos os três zagueiros, Juan, o Ferrarese e também o Alan Franco. O Cedric, que deveria ser uma boa saída de bola, não conseguiu abrir no lado direito. Então o que ficou? Ficaram 6 jogadores para trás, o Matheus Alves sozinho contra 2 no meio de campo, o Marcos Antônio e o Alisson sem saída, e lá na frente o Ferreira e o André Silva bem marcados. Então o Aliança conseguiu, pelo menos em termos de posse de bola e de controle de jogo, dominar a partida por 33 minutos. Mas o Rafael não fez nenhuma defesa. É verdade, mas a bola ficou circulando ali perto da área. A todo momento o Guerreiro chutou uma bola. Aliás, o Guerreiro é o único atacante que tem uma certa consciência tática e técnica, né? Porque os outros jogadores têm uma dificuldade com a bola. O Gaibor é um jogador técnico no meio, mas não é muito efetivo. É um jogador lento, né? Que toca a bola e fica parado. Então o São Paulo teve dificuldades para fazer essa saída de bola e tentar alguma jogada ofensiva. Aí muda tudo. O jogo simplesmente se altera em praticamente 100% quando o São Paulo faz um gol numa bola aleatória. É um balão do Marcos Antônio, a bola sobe. Os dois zagueiros, o Cortez, que é bom zagueiro tecnicamente, Garcês, perdão, que é bom zagueiro tecnicamente, junto com o Noriega, os dois batem cabeça, a bola sobe, o Matheus Alves cabeceia para o lado, ainda dentro da área, e o André Silva, de maneira muito oportunista e com muita qualidade, ele vai atrás da bola e bate na diagonal. A bola ainda desvia no Noriega e acaba deixando o Vizcarra parado, sem nenhuma reação. 1-0 São Paulo. Esse jogo simplesmente mudou o ambiente do estádio
e o Aliança sentiu demais. Tanto é que o São Paulo encaixou 2 contra-ataques para matar o jogo. Num chute do André Silva que o goleiro defende, o Alves cruza e o Cédric sem goleiro, ao invés de empurrar a bola, né, ele tenta fazer o gol de peito, perde o tempo da bola, a bola bate na trave. Ali seria o segundo gol logo aos 37 para matar o jogo. E depois, é claro, o gol anulado, bem anulado do Ferreira, aos 42, num contra-ataque onde a defesa do Aliança estava totalmente desarrumada. Então, o gol foi espetacular para o São Paulo, que não fazia uma boa partida e deixou o Aliança muito pressionado e desorganizado. Então, São Paulo poderia ter virado o primeiro tempo, por incrível que pareça, com 2 gols na frente, num primeiro tempo que teve 33 minutos de domínio do Aliança e 15 minutos de domínio do São Paulo. O futebol realmente é impressionante, mas não dá para ser definitivo em nenhuma análise, meu caro Ricardo Capriotti. De Milão e Barcelona, você diria o quê, Pretzel? Repete para nós, Capri, por favor. Não chegou o Não, já, comparando esse primeiro tempo de Aliança Lima e São Paulo com o jogo entre Inter de Milão e Barcelona, você diria o quê? Eu diria que não dá para comparar, é outro esporte, né? Infelizmente. Porque, principalmente pela lentidão do jogo, né? O Aliança até tentou trazer um pouco mais de dinamismo e ritmo, mas o time tecnicamente é frágil. E o São Paulo ficou muito atrás, até fazer o gol com o André Silva, né? Mas não dá para comparar, né? É outro esporte na Europa, isso a gente tem dito a todo momento. É até uma covardia a gente ficar falando dessa comparação, né, Capri? Realmente não dá. E essa semifinal entre Inter e Barcelona talvez tenha sido uma das melhores dos últimos 20 anos da Champions League, né? 2 jogos realmente espetaculares. Nossa, 2 jogos de gala. O povo tinha que estar no estádio, nos 2 jogos, de terno e gravata, sabe? Tinha que assistir um jogo de terno e gravata. Jogos de gala. Olha, eu assisti os 2, fui um privilegiado de poder assistir os 2 jogos, as 2 partidas. Foram jogos realmente fantásticos. Bom, tanto que o primeiro foi 3-3, o segundo 3-3 o tempo normal, e a Inter só ganhou na prorrogação, fez o 4º gol na prorrogação. 2 jogos realmente incríveis. Olha, daqui a pouquinho a Nina Gagliotti vai trazer pra gente o placar desta terça-feira. É isso aí, terça-feira de futebol na Bandeirantes. Estamos comemorando aqui 88 anos de existência da Rádio Bandeirantes e da melhor maneira possível, né? Com o futebol, como a gente faz desde sempre, com esse microfone emblemático da Rádio Bandeirantes. Não poderia ser diferente, né? Num dia tão especial para nós, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aliás, que delícia ouvir tantas histórias maravilhosas dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, essa relação do ouvinte com a Rádio Bandeirantes, desde cedinho hoje aqui na nossa programação, né? E no apito final a gente vai colocar, hein? Eu quero histórias aí que vocês podem mandar pra gente no nosso WhatsApp. No apito final nós vamos colocar o ouvinte contando a relação desses ouvintes com a Rádio Bandeirantes. Então hoje um dia muito especial que a gente comemora transmitindo futebol, né? Que está no DNA da Rádio Bandeirantes. Depois do intervalo, a Nina Gagliotti, o Luiz Fabiani, vem lá da Neoquímica Arena para trazer o destaque de Corinthians e América de Cali. É o outro jogo que a gente transmite assim que a bola parar de rolar lá em Lima, no Peru. Então não saiam daí, a gente já volta, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. No Disney Plus a gente vive a Libertadores e dia 7 e quarta tem Palmeiras em campo. Quando ouve a palavra Verdão, o Cerro amarela. São 5 vitórias do Alviverde nos últimos 5 jogos contra os paraguaios. Bora pra sexta, Verdão. É dia de Cerro Porteño e Palmeiras na Liberta. Quarta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para a grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. O empate nesse momento é a melhor coisa da noite. São Paulo tentou jogar da bola pra ponta, vem Alves de cabeça, enfia no meio. André Silva girou de pé direito no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! André Silva! Alves de cabeça ganha, toca pra dentro da grande área. André Silva aparece, marcado pelo zagueiro Noriega. E de pé direito manda no canto, na saída do Vizcarra. 34,5 o primeiro tempo. André Silva, o São Paulo não conseguia pegar na bola. Tentava ficar com ela, atacar. Consegue nessa, vai fazer o gol. André Silva. E a checagem da arbitragem de vídeo. Tá aí o canhão, tá aí o Rogério Assis e o gol que vai garantindo a vitória do São Paulo sobre o Aliança Lima lá no Peru. Assim que a bola parar de rolar na Libertadores da América, aí é a vez da Copa Sul-Americana, aí é a vez da Neoquímica Arena, porque nós vamos agora à Zona Leste de São Paulo, onde Corinthians e América de Cali jogam às 9h30 da noite. Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada e o Luiz Fabiani estarão nessa transmissão. E o Fabiani tem o destaque do jogo, o destaque do timão pra gente. Fala, Fabiani, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você e pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Logo mais rola a bola pra Corinthians e América de Cali, jogo vital pro Alvinegro pensando em classificação à próxima fase, até porque o timão ocupa a terceira colocação da chave, com 2 pontos a menos que o América de Cali, 3 a menos que o líder Huracan.
Na última partida contra o Internacional, o Dorival Júnior levantou a possibilidade de poupar alguns atletas. E a informação que a gente teve agora há pouco é que Mateuzinho e Ranielli devem ser preservados da escalação de logo mais, possivelmente com Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Anrileri, Maicon, José Martínez, Carrilho e Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Ô Fabiane, rapidinho, só pra gente agora mudando aí do campo para fora dele. A Comissão de Justiça do Corinthians solicitou o afastamento imediato do presidente Augusto Melo das suas funções. O que é que vai ter isso de efeito na prática, hein, Fabiani? Olha, Capri, agora essa decisão sobre o afastamento provisório ou não do Augusto Melo recai totalmente sobre o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Amanhã, inclusive, ele concederá uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã, estaremos presentes, é claro, para dar o parecer dele a respeito de temas pertinentes ao Conselho Deliberativo do clube. Não só esse afastamento do Augusto, mas também a respeito da reprovação das contas, que foi justamente o que motivou a Comissão de Ética e Justiça do Conselho a solicitar o afastamento imediato não só do Augusto Melo, mas também daqueles que aprovaram as contas e compõem a diretoria do Corinthians. Muito bom, daqui a pouquinho a gente volta lá para a Zona Leste com todo o nosso timaço que vai transmitir Corinthians e América de Cali. Alô, PDV, tem mudança aí, PDV? Vem Velarque, 51 na equipe do Alianza Lima, Capri. Vai começar o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, é com você, solta a voz e vem Rogério Assis, vem Canhão! Rolando o segundo tempo em Lima! Rogério Assis! Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. São Paulo sai jogando bem o jogo por 1-0, vem Alan Franco, enfia no comando, André Silva apostou corrida, ganhou do Noriega, na área bateu direto e mandou no meio da arquibancada. Ele tinha o Matheus Alves na direita, ou então acertasse o gol pelo menos. O São Paulo perdeu o 2-0 com 40 segundos do segundo tempo, Paulo do Vale. É assim, na primeira etapa foi o Alianza Lima quem começou em cima, agora o São Paulo pelo menos já cria a primeira oportunidade desperdiçada pelo André. E é natural que voltasse com essa alteração, não é? Pretzel, a equipe da casa, até pela contusão do Lavandeira e também porque tem que apertar para empatar o jogo, né? E aí entra o Cari, que é um meia que entrou aqui também no jogo do turno contra o Aliança, né? Número 51, né? Um jogador de meio campo também, né? Meio campo. O Cari, viu, que entrou. Sai jogando a defesa aqui atrás com o time do Alianza Lima. Domina na frente. No comando esse passe na ponta. Dominou, arrumou, Guerreiro, tocou de volta para Quevedo, Quevedo atrás outra vez, Ferrarese em cima, já recua, enfia a bola pela ponta esquerda na grande área, o passe desarma aqui atrás a defesa do São Paulo para a Cedric, toma o tranco, a arbitragem não deu, pareceu ser falta clara, recuperação atrás ainda, domina, Gaibor toca a bola para a direita, Eric Castilho, é atacante perigoso, para Guerreiro de cabeça, rebate Ferrarese, completa de cabeça, Cedric tirando, rebote volta fora da grande área ainda, e tome pressão do time da casa. Começando o segundo tempo, 2 minutos. Libertadores, o São Paulo praticamente confirmando a sua vaga nas oitavas de final. Tá vencendo o jogo, líder ampliando a sua vantagem. Bola volta para a direita ainda no ataque do Alianza Lima. O Amã na ponta, essa bola para Castilho. Domina o atacante, faz a primeira pinta, recua de volta a bola. Dá para o Amã pelo comando. Vai tentando evolução aqui atrás com Gaibor. Gaibor toca a bola mais atrás ainda Noriega. O zagueiro vira-se e toca a bola com Garcês que joga do outro lado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 2 minutos e meio, 2,5. Tá começando o segundo tempo. Aliança Lima e São Paulo jogando 1-0. Na frente o time do São Paulo jogando aqui atrás da marcação com o zagueiro Noriega. Enfia na ponta para Castilho. Castilho, Gaibor chuta. Ela bate em Marcos Antônio. Volta a bola com o próprio Gaibor, que toca a bola para o meio do campo. Ainda o Catorino já vira a bola com o zagueiro para Garcês. Garcês levanta a bola pelo lado esquerdo. Ainda na bola para Trauco. Trauco para trás ainda. Tenta a marcação com 2 em cima. Recua a jogada e volta a bola ainda para Castilho. Castilho é marcado. Começando o segundo tempo.
Paulo, são 3 minutos do segundo tempo. São Paulo vencendo 1-0. Trauco lá da esquerda, devolve a bola ainda. Recomeça com o próprio zagueiro, vira pelo meio campo para Garcês. Garcês é marcado na proteção pela meia direita. Para Quevedo, é rápido, marca Ferrarese. Quevedo balança pelo comando Gaibor. Gaibor Guerreiro para Gaibor. Entrada na grande área, chuta, prensado na marcação. Toca para fora, tira aqui atrás. Alan Franco. Já Livinha se essa bola pela ponta para Matheus Alves. Segura a bola, o garoto levanta, considera que belo drible. Arriscado, mas conseguiu driblar. Dá para o Alisson. Alisson toca atrás a Juan. Juan levanta para ninguém do São Paulo. Passe errado. De graça a bola Noriega. Gaibor tenta a defesa, prensa, divide marcação. Carrinho na ponta, sem falta ainda. Quevedo na lateral do campo para cruzar pro gol. Trauco, a bola bate em Ferrarese e vai para fora. Em lateral, ataque do Aliança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 4 minutos do segundo tempo, São Paulo vencendo o jogo por 1-0 e ataca, ele volta na pressão, Trauco. Parece o começo do jogo, não é pressão. O São Paulo só olhou e só a Aliança atacou, né? É verdade, agora o Aliança tá todo na frente, né? Ó, um encaixe de contra-ataque é 2-0, porque a recomposição defensiva deles é bem falha e isso ficou claro depois do primeiro gol do São Paulo. Ferreirinha domina lá do esquerdo, protege a bola, chama a falta que não acontece, ele vira a bola para Marcos Antônio, mais atrás outra vez a bola para Ferreirinha, Ferreirinha atrás da Alisson no meio campo, ele recua a bola jogando com o zagueiro, sozinho Alan Franco, abre a bola para Juan que joga sozinho do outro lado. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E o São Paulo ataca na direita com quase 5 segundos tempo. Cédric caminha com ela. Toca do lado para o Alisson. Tem liberdade. Vira a bola. Roda gigante. Meio do campo. Já toca para Marcos Antônio. Domínio vem jogando o São Paulo na sua defesa. Completamente sozinho Marcos Antônio. Michel Lopes. Mesa de som. Com Beto Rebeque. Caiane Martins da central técnica marcando. Em Lima, no Peru. A bola rola. O relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Copa Libertadores, na fase de grupos, a quarta rodada, Aliança Lima 0, São Paulo 1, Nina Gagliotti. 6 minutos da segunda etapa, o Botafogo vai vencendo o Carabobo, 1-0, gol de Vitinho. Já pela Copa Sul-Americana, o Vitória vai vencendo o Defensa e Justiça, também por 1-0, gol de Edu. 1-0, São Paulo ganha o jogo e vai apertar o Trauco, domina pela esquerda, atacando o time do Aliança Lima, mas na ponta a bola, Cari com ele, devolve a bola para Trauco, mais atrás com o zagueiro, Garcês pede, vem Noriega, domina o zagueiro, marcado, volta a bola para o goleiro Vizcarra dentro da grande área. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Alan Franco na divide, a bola chegou aqui atrás, deu um bicudo, mas tem uma falta atrás aqui no meio campo, antes que a bola chegasse, Alan Franco deu um bicudo para aqui, bancada. Falta Aliança Lima, que pancada, hein, Paulo do Vale? Falta marcada, que era em cartão, nada de cartão, só branca do Matonte, né? E por enquanto, inclusive, nenhum cartão, né? A arbitragem não mostrou nenhum cartão no jogo até aqui. Já no segundo tempo, o São Paulo vence 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sai jogando o zagueiro do Aliança Lima, toca Garcês, Noriega, lá do esquerdo, enfia pela ponta esse passe, Trauco, na ponta, passe muito alto, passa, tentou Ferrarese, cai, ele pediu falta, nada de falta no Cari, domina a defesa do São Paulo, ainda Alisson pelo meio do campo, vem por dentro, enfia, André Silva, calcanhar, que linda a bola, para Matheus Alves, Ferreirinha do lado, Matheus Alves, a Ferreirinha, sem ângulo, o zagueiro da Carrinha ficou na grande área, a bola tirou aqui dentro, mamãe, perdeu o São Paulo do contra-ataque, o 2-0, PDV. E de novo, o Alves, ele tem mérito porque no primeiro gol ele serve o André Silva de cabeça, mas de novo, agora com os pés, pela segunda vez ele fica numa indefinição danada para servir o companheiro, de novo com a defesa do Aliança Lima dando brecha para o São Paulo chegar e marcar o segundo gol, mas o Alves acaba vacilando. A impressão que eu tive é que o Ferreirinha poderia ter aberto mais para a esquerda para ter mais espaço e o Matheus Alves seguir ele. Acho que o Ferreirinha e atrapalhou o companheiro. Mas o que fica, por exemplo, é que a defesa do Aliança é muito exposta, é muito aberta. O time se desorganiza rapidamente. Então o São Paulo, com uma qualidade maior na questão do contra-ataque, pode até fazer 2-3, se tiver um pouquinho de perfeição, um pouquinho só na hora da conclusão.
8 minutos do segundo tempo, São Paulo vencendo, o placar de 1-0, vencendo, isolando-se ainda mais na ponta do grupo D na liderança do torneio. Nesse grupo, é claro, faz a inversão, Gaibor, toca a bola para a ponta esquerda, Trauco, chega o lateral, desce no apoio completamente sozinho, agora sim marcado, dá no comando dessa bola, pediu o Quevedo, Ferrares cabeceou para trás, tira Juan, dá um bicudo, a bola voltou para o Alisson, toca a bola para a direita, para Cédric Soares, devolve a bola para o Alisson ainda, Gaibor para cima, toca na ponta com Cédric, enfia pela meio, Marcos Antônio, a bola não chega, tenta Gaibor com Cari, Guerreiro foi para a bola, pediu a falta, defesa toca nela, desviou, São Paulo tomou na dobra, Matheus Alves dá no comando, corta a luz, belo giro, bela finta do Ferreirinha, na ponta ele passa sozinho, Enzo Dias com ele, Ferreirinha prefere devolver a bola para Marcos Antônio, 9 minutos do segundo tempo, São Paulo vencendo o jogo em Lima 1-0, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Cédric pela meia direita na ponta, vem fechando bem aberto do outro lado para Matheus Alves, domina o menino, caminhou o bico da grande área, toca na ponta, ele volta a bola para o São Paulo, com Cédric Soares, dá para Marcos Antônio, enfia na meia direita para o Alisson, enfia de volta a bola para Cédric na direita, corda para a perna da canhota para cruzar, mas não cruza não, devolve ela pelo meio ainda, Marcos Antônio mais atrás, no meio do campo com o zagueiro, passa pela ponta, Lanfranco de primeira, toca a bola para a ponta esquerda, dá para Ferreirinha, na ponta Enzo encosta, vai no fundo Enzo Dias, linda finta, girou, dominou, recuou, toca de volta a bola para Ferreirinha, ameaçou levantar a cabeça, tocou na grande área na esquerda para Marcos Antônio, para trás a bola, para Matheus Alves, ajeitou, bateu de bico, toca no zagueiro, vai saindo em escanteio, ele domina todo, mas tinha um espaço gigantesco, o jogador do São Paulo, escanteio tricolor, Paulo do Vale. Para tentar, né, na bola parada, ampliar e ficar tranquilo na partida, Ferreira, camisa 11 do tricolor paulista, se prepara para a cobrança. Com quase 10 minutos do segundo tempo, Ferreirinha cobra o escanteio para a área, os zagueiros do São Paulo. Juan, Ferrares e Alan Franco lá dentro. Barcos. Opa, vem aí, Hernan Barcos. 10 minutos do segundo tempo, 8h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. São 18h15 em Lima, já começando a noite. Na capital peruana, tem escanteio São Paulo para cobrar, Ferreirinha cobra curtinho, dá a bola para o Enzo Dias, Ferreirinha quer devolução, lançado, é bom no pé direito, domina e corta para o pé direito, levantou da grandeira para Ferrarese, cabeceio no chão, vem na Franco, a defesa tira a bola, volta fora da grandeira para Cédric, tome o pé à frente, toca para a bola fora aqui na primeira jogada, o Cari, bola para fora e vamos para a alteração, Hernan Barcos, vem aí. Quantos aninhos tem o garoto Hernan Barcos, Pereira? 41, completou recentemente 41 anos o Barcos, é artilheiro da Libertadores de 2025, 5 gols marcados, marcou inclusive o da vitória contra o Tajeres no último jogo, veste agora a braçadeira de capitão porque sai Paolo Guerreiro, camisa 34, entra Hernan Barcos, 9 no Alianza Lima. O Gorosito não vai botar os dois velhinhos juntos ali também, né? O Guerreiro nem olhou pro Gorosito, né? Óbvio que ele não gosta de sair, um jogador tão competitivo como ele, mas está a caminho do fim o Guerreiro. E o Barcos ser reserva desse time é porque ele devia estar naufragando na semana, né? A única explicação. Agora, na boa, não dá para colocar os dois, né? Guerreiro e Barcos no mesmo time. Aí são quase 100 anos sem movimentação. 100 anos sem movimentação. É verdade. Tentou tomar na frente a marcação com o Cari. Falta marcada na saída. A bola aqui atrás vai jogar o Alianza Lima. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Com os dois em campo, me arrisco a dizer que é pelo menos um a menos. Um a menos. Nossa senhora, o Guerreiro foi um baita centroavante, mas o tempo passa para todos nós, não adianta. Ele vale por você. Não. Que isso? Não. Olha para mim aqui. Passa para todos, mas não passou para mim ainda. Porque o conteúdo é abundante, né? Agora, o que eu vou fazer, né? Agora, no jogo, o Guerreiro teve uma bela carreira, mas no futebol tá feia a coisa. Me lembrei do nosso querido, como sempre me lembro do querido Milton Neves. Sim. Que o tempo não escangaia. É verdade. Né? Um abraço para ele, né? Grande figura. Grande Milton Neves. Ele, cabeção. Fala em cabeção, um abraço para o Maurício Noriega. Noriega que tem campo é outro, é o zagueiro. 12,5 segundo tempo. Na ponta esquerda dessa bola atacando o Alianza Lima. Toca aí, marcado sozinho, Eric Castilho, vira pela ponta com Jesus Castilho. Cara vem para buscar essa bola pelo meio campo, já toca mais atrás com a defesa, sai jogando sozinho aqui atrás o Garcês. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida.
Garcês na ponta esquerda, partiu à frente, tentou tabelar com Eric Castilho, vira jogada pela meia direita, Trauco, na área, a bola, Barcos, vem Alan Franco, dá um bicudo, Alan Franco, levanta a frente, vem André Silva, bola passa pelo zagueiro, perdeu Garcês, André Silva insistiu, tentou um chapéu, opa, tomou um pescoção, ele ia dando um chapelaço maravilhoso, até ser agarrado pelo pescoço, pelo colarinho, o Garcês disse que não fez falta, o cara é cara de pau, né, PDV? Ele sai mais com cara de, ó, era a única coisa que eu tinha, viu, pra fazer pra parar esse chapéu, ó. E daqui a pouco, hein, vem Lucas Moura no São Paulo, a primeira de Zubeldia, já. Opa, Alexandre Pretzel, eu vou aproveitar para ouvir você com quase 14 segundo tempo. São Paulo 1-0, Lucas daqui a pouco no São Paulo. É um jogo certo, eu teria voltado com ele, aliás, teria voltado com o Lucas e com o Lucas Ferreira. 2 jogadores de velocidade na frente para matar o jogo. Alves na esquerda, linha de fundo pro Enzo, cruzou pro gol, tirou na grande área essa bola pela ponta, o Trauco, sobra, voltou a Cédric, levantou a cabeça, cruza mal demais, a bola vai do outro lado, ajeitou o lateral, o Amano, levantou, já deu um bicudo, toque no meio, bola muito alta, vem Alan Franco, cabeceia pra trás, mas errado, Barcos na aproximação, botou a cabeça e depois perdeu, dá um bicudo pro alto, o Alisson, ela vai na esquerda, Sá Rafael com o pé, dá um balão no pé esquerdo e manda a bola no meio da galera, chega rasgando e toca longe, ela vai direto pelo meio campo, pela linha lateral, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é Nakata, você sabe, pode contar. São 14h30 do segundo tempo, é noite de Conmebol Libertadores, é noite de Sul-Americana também. Já tem Corinthians e América de Cali na Bandeirantes, com Pedro Martelli, com Leandro Quesada, com Ronaldo Giovanelli, com Luiz Fabiani, já 9h30, bola rolando na Neoquímica Arena. Trauco levanta para a bola muito alta, seu Rafael no alto, subiu, pegou e caiu. Ele sai na trombada com o próprio companheiro e fica no chão. Jogador do São Paulo também na primeira trombada, na disputa de bola, tomou um catinho de papo sem querer na disputa de bola, o Enzo. E vamos à troca no São Paulo agora, Paulo do Vale. O Rafael tá desacordado. O Rafael tá desacordado? Olha lá, ó, desacordado. Impressionante. Ele não. Meu Deus. Ele não dá nenhum sinal depois da trombada por ali. Né? Ele bate a cabeça. Ali na região da nuca, um lance parecia assim, não ser tão forte, mas vendo o replay agora e o Rafael fica desacordado. Pelo protocolo de concussão, ele deve deixar o campo em breve para a entrada do Jandrei, viu, Canhão? Ele faz um movimento, como é goleiro, ele não solta a bola para botar o braço, para se apoiar. Tá voltando, ó. Ele fica com a bola abraçada e cai só com a cabeça e as costas no chão. Felizmente já está acordado, as duas mãos ao rosto. Então vem Lucas na vaga do Matheus Alves. Acho que ele vai esperar. Isso, não saindo Alves 47, entrando Lucas camisa 7. Lembrando que o protocolo de concussão ele permite uma alteração a mais para cada time, né? Então cada equipe teria direito a mais uma, né? Não só o São Paulo, mas também o Alianza Lima, caso se confirme. Então o Zubeldia mexe. Sai o Alves 47, entre o Lucas, camisa 7, enquanto o Rafael é atendido ainda dentro do campo. Se o clube quiser, se o time quiser se aproveitar dessa situação, o médico tem que levar um documento até o quarto árbitro e apresentá-lo agora. E o quarto árbitro coloca um cartão um cartão da concussão, né? Que permite mais uma substituição. Eu acho que ele tem que sair, né? Porque o choque foi muito forte. Muito forte. E essa mexida, Pretzel? Essa mexida eu acho que ela é básica e deveria ter sido feita já no intervalo para não queimá-la, porque o Matheus Alves fez um primeiro tempo apenas razoável, então ele já poderia ter voltado com o Lucas ou até mesmo com o Lucas Ferreira. Preferiu esperar 15 minutos para fazer a mudança, né? Ele é assim, e ele é bem conservador, né? Vamos ver se o Rafael permanece, né? Mas parece que está bem, mas é um risco, hein? Rafael se levanta, braços erguidos, o Barcos vai lá, conversa com ele, Hernan Barcos. Rafael põe a mão na cabeça, dizendo que a pancada realmente foi na cabeça, no impacto. O Alisson conversa com ele, o árbitro também, o Andrés Matonte. Ele parece consciente. Está ouvindo o médico do São Paulo, doutor Pedro? Está pertinho ali, conversou, levou a mão ao rosto. Dá aquela chacoalhada, jogaram 1 litro d'água na cara dele, né, PDV, para dar uma acordada. Felizmente, bem o goleiro do São Paulo depois dessa pancada na cabeça. Exatamente, e aí é uma questão do médico do São Paulo acionar, né? O Rafael se mostra bem e ele segue em campo, então, para os médicos do São Paulo, tudo ok com o camisa 23, já cobrou ali a falta, inclusive.
André Silva sobe de cabeça, disputa a marcação, passa pela ponta, não pega Ferreirinha. Lucas vai, chuta, ela bate na barriga do Gaibor. Espirrada pro Barcos, tentou uma caneta, vem Ferrarese. Marcos Antônio volta a bola. Alan Franco domina e volta a bola aqui atrás com o São Paulo. Enfia o passe na ponta, a bola abertura da jogada pela meia direita. Tentativa no passe com o André Silva. Castilho toca, dá pro Eric Castilho que devolve a bola pra ponta esquerda ainda, para Gaibor. Na saída pela ponta lateral, o Aman. Vai na linha de fundo, Lucas pressiona. São 18 minutos e meio do segundo tempo em Lima, no estádio Alejandro Villanueva. O São Paulo vai se isolando ainda mais na liderança do grupo D da Copa Libertadores dessa primeira fase. Valendo vaga nas oitavas, o São Paulo está bem perto dela. Se mantiver essa vitória, empate era bom. Vitória então, na direita essa bola com o lateral. O Aman, linha de fundo, com Gaibor. Levantou para Barcos de cabeça. Ferrarese tira a bola, tira da grande área com o Alan Franco primeiro. Lucas pega a sobra, já dá de primeira bola para a ponta esquerda, para Ferreirinha. Tentou driblar, caiu. O Aman chegou para tomar, caiu Ferreirinha, não houve falta não. Matonte mandou seguir, bola para a direita ainda, na aproximação ainda. Na jogada com dois, caminhou, Quevedo, rolou do lado. Cari de primeira para Quevedo, a bola muito alta, passa, Alan Franco escolta a bola que vai sair pela linha de fundo. Mole pro São Paulo jogar, Paulo do Vale. Apenas tiro de meta, né? Pro São Paulo dar uma tranquilizada no momento que o Barcos tenta ali estimular mais a equipe do Alianza Lima, que vai perdendo em casa 1-0, tricolor chegando a 10 pontos na tabela de classificação dentro do grupo D. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens de Alexandre Marques com Guilherme Maciel no digital. Já 9h30 tem Sul-Americana, Corinthians, América de Cali, Neoquímica Arena com Pedro Martelli, com Leandro Quesada, com Ronaldo Giovanelli, com Luiz Fabiani também. Ataque do São Paulo, bola para a esquerda para buscar, tentou girar na ponta, o André Silva conseguiu tomar, recuou pela ponta, passa a marcação, vem Enzo Dias na primeira trombada, perdeu, Gaibor toma, levanta no meio, mas tem falta na ponta em cima do Gaibor. O jogo parado é falta, não há vantagem, é falta para o Alianza Lima cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Michel Lopes, mesa de som com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica anotando. Libertadores em Lima, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos, 15 segundos do segundo tempo. O tricolor ganhando o terceiro como visitante nessa fase da Copa Libertadores, vai faturando mais um então. Alianza Lima 0, 1 pro tricolor, Nina Gagliotti. O Defensa e Justiça empata para cima do Vitória, agora 1-1. 15 minutos da segunda etapa, jogo válido pela Copa Sul-Americana. Já pela Libertadores, o Racing amplia para cima do Bucaramanga, 2-0. Cedric na bola tentou girar, caiu, pede a falta, nada, nem árbitro, nem o assistente marcaram. A bola voltou na sobra para Castilho, que toca do lado do meio campo com o Gaibor dominando ela. Domina e vai à frente, enfia a bola para a direita, Gaibor levanta de cabeça, Quevedo para trás. Ela volta, sendo o São Paulo aqui atrás com o Alisson. Alisson toca, vira para Marcos Antônio. Ataca o São Paulo tentando marcar logo o segundo. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Torcedor do São Paulo ligado na Bandeirantes, está vibrando com essa vitória em Mucugê, na Bahia. O Guilherme e o seu pai Mário, São Paulinos vibrando com a vitória do São Paulo, ganhando o jogo tricolor por enquanto. E vem bola pela ponta, girou Ferrarese, recontra na fogueira, essa bola pela ponta. Alisson, Marcos Antônio, e perdeu. Encosta Barcos, pede, domina e vem com ela, caminha pela meia direita. Hernan Barcos vai bater, dominou, caminhou, não tem espaço, vira a bola para a direita, para Castilho. Barcos pede na grande área, é para ele, tentou de cabeça, tirou o Juan, sobra, voltou na ponta, cabeceia na grande área. Essa bola tranco, tentou a bola, volta a ser do São Paulo. Na esquerda, bola com o Enzo. Enzo vira para Ferreirinha. Na primeira finta, ele já tomou, ganhou, saiu do Aman, domina e já passa no meio-campo. Pelo comando, André Silva, mais ao ladinho. Lucas pediu com ele, caminhou Ferreirinha, dominou, devolvendo bola para a meia esquerda. Lucas de frente, toca a bola para a direita. Tentou ceder que a bola passa por ele, vem Ferrarese, bateu direto, isolou Ferrarese. Ele pede desculpas, não é só para quem está no campo, não, companheiro. Pediu desculpa para a torcida inteira do São Paulo. Ele chegou chapando e mandou na bandeira de escanteio, PDV. É o Ferrarese que com o Zubeldia virou um lateral direito, mesmo nesse esquema, às vezes com linha de 3 defensiva, ele aparece bastante. E dessa vez apareceu para finalizar completamente equivocada a finalização de Ferrarese. O São Paulo segue vencendo 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
1-0 São Paulo. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes, quase 24 do segundo tempo. Tricolor na frente, Pretzel. São Paulo é bem melhor. O Rafael só fez aquele lance que ele bateu com a nuca no chão. O único lance mais perigoso do time do Aliança. Olha só, eles se atrapalham sozinhos, Canhão. Vem de novo o time peruano. Chutou a bola no pé do Quevedo e veio o Quevedo, pegou o Gaibor, vai para Marcos na grande área, para Castilho, foi o cabeção, Alan Franco tira para Marcos Antônio, devolve atrás ainda Enzo Dias, dá um bicudo, André Silva, sobe, bota o pé e toca para fora essa bola, a marcação sem Pretzel. Mas o domínio do São Paulo é grande no segundo tempo, mas é um domínio assim, é um domínio de mais qualidade técnica, mas o São Paulo já chegou com 4 contra 3 no ataque, com muita calma para fazer o gol, mas não faz. O Ferrarese há pouco se livrou da bola com 4 jogadores contra 3. Não tem calma, ninguém pisa na bola. O próprio Lucas pode fazer isso agora, né? O domínio do São Paulo tá tão tranquilo o jogo que 1-0, certo? É um placar assim, abaixo do que o São Paulo está fazendo na segunda etapa. O primeiro tempo não foi legal, mas no segundo tempo o Aliança está cansado, dando muito espaço e o São Paulo não mata o jogo. Lucas Ferreira. Vai matar o jogo agora. Lucas Moura tomou no meio, tentou driblar, foi tocada por trás, é falta do Garcês, é vermelho. E é vermelho porque o Lucas ia parar na cara do goleiro Vizcarra. Andrés Matonte puxa o vermelho direto. Expulso o zagueirão Garcês. São Paulo vai ter a partir de agora um jogador a mais, é claro, se não tiver jogador expulso também. E é para vermelho mesmo. Matada no peito, Noriega já deu para o Lucas. Aí o outro zagueiro comete a falta, puxando vermelho direto e acertou Matonte, Paulo do Vale. O Garcês tentando ali, né, fazer a do companheiro do Noriega, que errou completamente, acaba puxando o Lucas, que em disparada sozinho, né, completamente livre pro gol. Por isso vale a regra, vale o regulamento da expulsão ali do último homem. Direto vermelho para Garcês, no momento em que o Zubeldia conversava com o Lucas Ferreira. Aí ele se volta para o camisa 48 do São Paulo e passa novas instruções, porque agora sabe que pode ser ainda mais fácil para o tricolor ampliar a partida no Peru. O Garcês, na realidade, ele foi corrigir o erro do Noriega, que matou a bola no peito e se perdeu todo, porque o Garcês é o melhor zagueiro do time do Aliança, o que não é muito, mas é o melhor. Então o time do Aliança todo desorganizado, aí tem um erro individual desses, o Lucas ia sair na cara do gol para matar o jogo. O jogo ficou muito ofensivo, já era a feição do São Paulo, mas sem uma praticidade ofensiva. Agora, com tranquilidade e com a entrada ainda do Lucas Ferreira, né, PDV? É para aumentar o placar. Saindo Cédric, meia dúzia, camisa 6, para a entrada de Lucas Ferreira, 48, a segunda de Zubeldia, mais um Lucas em campo. O Cédric não queria sair, mas não jogou nada. Pode sair que não jogou nada o Cédric. Acho que ele está enrolando. Viu? Pois é, e o Ferrarese vai para a lateral direita agora, numa linha de 4, normal, e o São Paulo com todo o espaço do mundo agora para os contra-ataques. Vem o menino Lucas Ferreira. Esse lado direito do São Paulo agora vai dar uma dor de cabeça, até porque o Garcês era zagueiro pelo lado esquerdo também, né? Sim, sim. Então, bom, ele vai ter que botar um zagueiro, o Gorosito, né? Vamos ver se ele vai fazer isso ou não. Entra então o menino Lucas Ferreira, mais um atacante no time do São Paulo. Em Lima, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio, segundo tempo. Placar em Lima, na Libertadores. Aliança Lima 0, 1 São Paulo, Nina Gagliotti. O Racing amplia para cima do Bucaramanga, agora 3-0 pela Copa Libertadores. Falando de Copa Sul-Americana, Godoy Cruz abre o placar contra o Sportivo Luquem 1-0 e com esse resultado, o Godoy Cruz ultrapassa o Grêmio no grupo D na tabela de classificação. Enzo Dias, cobrança de falta na direita, autorizado, levantou na grande área, Alan Franco de cabeça, bateu na trave! Ela bate na trave! Batido, Vizcarra tentou pegar com o pé. Alan Franco pegou essa bola e ela bateu no pezinho da trave, Paulo do Vale. Uma cobrança de falta ensaiada, né? O Enzo Dias muito bem. Ele joga essa bola aberta, visando a segunda trave para a entrada justamente do Alan Franco, que consegue o movimento. A bola pega no pé da trave. Quase o tricolor paulista amplia na bola parada.
Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pretzel, São Paulo está criando uma chance atrás da outra, mas tem que fazer logo esse 2-0. Tem um jogador a mais, mas não pode bobear, né, Pretzel? Não, exatamente isso que está dizendo, porque só está 1-0. Então uma bola, uma escapada, ou um pênalti cometido, ou uma bola aérea, pode fazer com que a Aliança empate. Mas assim, ó, os peruanos têm um time muito fraco. Como é que o São Paulo tomou 2 gols, né, no jogo do turno aqui, que a gente não imagina por quê. Saída errada do São Paulo, o chute no gol, a bola vai desviar de escanteio. Aí, tá vendo? Você tá falando, ó. Aí. Escanteio, meu. E bola aérea, todo mundo na área. Pô, a bola com domínio do São Paulo, a bola enforcada pro Lucas, ó. Abre na direita pro Ferrares, que tem todo o campo do mundo. Então tem coisa que a gente não entende. Escanteio na direita. O Aliança Lima manda todo mundo pra dentro da grande área. Noriega tá aqui, o zagueirão. Por enquanto não mexeu, o Gorosito não trocou. Colocando outro zagueiro para reforçar. Apenas recuou o Gaibor. Ele vem na cobrança de escanteio. Para Barcos, muito alta, a bola passa por ele. Fica na direita com o Lucas Ferreira na velocidade. Ferreirinha pediu, já deu pro Ferreirinha. Ó, o Marcos Antônio na esquerda, o passe é fraco demais. E Marcos Antônio, carrinho do Mamã, botando para fora. Faltou força para o passe do Ferreirinha, para o Marcos Antônio, Paulo do Vale. É nesse último ato, né? No passe um pouco mais caprichado, que o São Paulo não consegue matar o jogo até aqui. Porque tá aberto o time do Alianza Lima, o tricolor vence 1-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já! 29:30, segundo tempo, terminando direto para a Neoquímica Arena. Tem jogo do Corinthians da Sul-Americana. Tem Corinthians América de Cali com Pedro Martelli, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, Luiz Fabiani. Lucas domina com São Paulo, entrou na grande área, tentou a jogada, perde à frente a bola. Jesus Castilho corta, a bola vai no meio para Barcos. Alan Franco no meio campo, volta, a bola vai desviada. Sozinho domina, vem Juan para jogar. Domina o zagueiro do São Paulo e Tomia pelo meio campo e já vem jogando com Alisson. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Para apertar o tricolor, para fazer logo esse 2-0. Não pode dar moleza não, 1-0, fraquinho por enquanto. Esse time do Aliança Lima não esboça a reação não, tá com um jogador ainda a menos. Troca passes do São Paulo, você ouviu o toque, já chegando a 30 segundo tempo. Lucas Ferreira pela direita, caminhou na perna, cagou, ergueu a cabeça, mas não chuta pro gol. Devolve a joala pela meia direita para Marcos Antônio, toca de volta, a bola para a ponta esquerda, vem Ferreirinha. Tentou fazer aquele domínio com o calcanhar, como o Neymar já fez algumas vezes. Isso pode parecer desrespeito, estranho, para que fazer isso, né? Bola capaz da marcação com o Alisson. Toca a bola aqui, o Ferreirinha, o Castilho. Xingou o Ferreirinha. Achei que foi desnecessário esse domínio aí, PDV. Pra que fazer essa gracinha, né, PDV? Ferreirinha? Exatamente, né? O Ferreira que tem essa característica aí de ser um jogador da fumaça. E o São Paulo ataca a bola pra ponta. Ferrares domina, levanta na grande área de cabeça. Subiu. Noriega tirando de cabeça, a bola voltou na ponta. Tentou Castilho da marcação por baixo. O Enzo colocando o pé e tirando bola pra linha lateral. Em arremesso, ataque do Aliança Lima. No Alejandro Villanueva em Lima. A bola rola, o relógio não para. 31 minutos do segundo tempo. Libertadores na fase de grupos. O São Paulo está vencendo outra. Aliança Lima 0, 1 pro São Paulo, Nina Gagliotti. Canhão, acredite se quiser, cara bobo, empata a partida aos 30 do segundo tempo. Jogo contra o Botafogo, que vinha vencendo por 1-0. Agora 1-1. Jogo válido pela Libertadores. Bandeirantes. Tinha um programa antigamente, né, que mostrava as coisas estranhas e tinha um locutor que eu não sei quem é, mas que era talentoso. Acredite, eu sei que Jack Palance, o ator falecido já. Jack Palance era o apresentador. Mas o locutor brasileiro que diria essa tinha. frase, disse essa frase, eu não sei quem é. Acredite, se quiser. Que coisa, hein? 32, bola no meio, Castilho faz o tiro e toca atrás pelo meio campo, São Paulo. Ô, Pretzel, o torcedor do São Paulo que tá ligado na Bandeirantes, tá ouvindo atentamente você. Você tá dizendo a toda hora, o São Paulo tem que fazer o segundo, tem um jogador a mais. Ô, Pretzel, 32, esse segundo gol não chega, Pretzel. Não, e o Aliança faz um esforço gigantesco para chegar perto da área do São Paulo. E ainda assim o São Paulo bem posicionado defensivamente, não mata o jogo. Olha esse cruzamento aí, cara. Nossa Senhora. O Amando dominou, deu um bicudo e mandou longe do gol. E esse Aliança Lima roubou ponto do São Paulo no Morumbi, hein? Perdendo de 2-0. Foi 2-2. Esse time do Aliança Lima na Série A do Brasileiro, ele luta para não cair. Ele é pior que os 20 times da Série A. O Sport Recife é melhor que o Aliança Lima, que é o lanterna da competição. Tem jogador do São Paulo caído.
com cãibras. Opa! Jesus Castilho foi lá para tentar ajudar a levantá-lo e tomou o cartão amarelo. Não tem nada que botar a mão no adversário, hein, Paulo do Vale? É o Ferreirinha que tá por ali. E aí o Castilho, que não tinha nada a ver com isso, vai lá, imaginando que o jogador de São Paulo tá valorizando, ganhando tempo, toma o cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo do jogo, apesar de já termos uma expulsão, o Garcês, no caso, por falta em cima do Lucas, que era o último homem. Então, sai o primeiro cartão justamente para o Castilho. E o Ferreirinha vai embora pelo jeito, né? Tá saindo aqui abraçado pelo Bacos, que o carrega, pelo menos o ampara até a saída aqui. Levantando-se o Ferreirinha, sai caminhando lentamente aqui para a beirada do campo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. O Canhão. Luciano. Ele quer voltar, né? O Luciano no lugar do Ferreira, né? Ó, talvez. O Silvio Miceli, que é nosso ouvinte diário, ele diz que a voz do Jack Palance era dublada pelo Darcy Pedrosa no programa Acredite Se Quiser, que ele era um dublador. Que legal, né? Um abraço ao Silvio Miceli. Acredite se quiser. Exatamente. 34 minutos do segundo tempo. Um abraço para ele, obrigado pela ajuda. Bola aqui atrás com o time do São Paulo jogando. Vai tocar com a defesa, Juan abre a bola com o Alan Franco do lado esquerdo. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples num instante. Terminando o jogo do São Paulo pela Libertadores, em a Sul-Americana com o Corinthians em campo na sua casa, Neoquímica Arena. Coringão e América de Cali com Pedro Martelli, com Leandro Quesada, com Ronaldo Giovanelli, com Luiz Fabiani. Recupera pela meia direita na marcação, o Cari toca a bola para Hernan Barcos, passam dois na ponta, ele não passa, caminhou, carregou, tentou o passe na ponta com o Cari, o passe errado, Alan Franco para o São Paulo, ganhou, já dá para Lucas Moura, domine vem à frente, Lucas, Ferreirinha pediu, Lucas, meia lua da área, na direita rolou, tentou, Lucas Ferreira, cortou, para canhota, bateu, desviado, escanteio, era o que ele queria, para cortar, para perna boa, para bater, ganhou o escanteio, é do São Paulo, lado esquerdo, Paulo do Vale. E de novo, né, com o Alianza Lima dando muito espaço, um campo inteiro para o São Paulo atacar. Chute com desvio, o Luciano tá fora do campo reclamando, ó. Ele consegue, antes de entrar... Ele tomar cartão antes de entrar. Quer ver? Ó, ele tá reclamando. Me parece que é com o companheiro dele. Vamos aguardar, ó. Vem Ferreirinha na bola. Ferreirinha, primeira trave, Alan Franco tentou a defesa, corta a bola, voltou no rebote, Marcos Antônio foi com ela, toma a frente, Jesus Castilho, vai na transição, marcado por dois, foi atropelado, falta e tem que ter cartão pro Alan Franco, hein? Tem? Paulo tem. Vale. Amarelo para Alan Franco, é o primeiro amarelo pro São Paulo no jogo. Achei meio Quevedo foi pra bola com o Castilho, os dois fizeram um sanduíche. Não era pra fazer uma falta e ganhar cartão no meio do campo, uma falta boba do Alan Franco, pra mim é o melhor zagueiro do time do São Paulo. Ele dá em cima e o joelho no rosto também. Então, uma falta pra matar o contra-ataque de um time que não corre, no caso do Alianza Lima. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na Cata, você sabe, pode contar. O Luciano tá vindo aqui, tá no meio do campo, esperando. Agora o problema é o seguinte, vamos primeiro para a mexida, quero ouvir o Pretzel sobre um detalhe. Vou colocar aqui o time e depois quero ouvir o Pretzel, já tem alteração, acho que primeira falta. Agora o Alan Franco tá com o amarelo pendurado e aí todo mundo vai pressionar e é zagueiro, ou seja, tá sujeito a tomar o segundo amarelo e o vermelho. Ele pode botar o Sabino, porque o Arboleda, acho o Arboleda não está jogando. Falta cobrada na grande área, tentou, Aliança, cruzou atrás, Alan Franco foi ali, deu uma chaleirinha, fica na direita para Ferrarese, dá um bicudo, perna canhota na ponta, Lucas Ferreira por aqui, tentou girar, opa, a bola foi para fora de graça, arremesso lateral. E agora a alteração, cai Lucas Ferreira na dividida na frente do assistente. O Carlos Barreiro, o assistente 2, não deu a falta. Trocando o São Paulo, Paulo do Vale. Sai 11, Ferreirinha para a entrada do camisa 10. Luciano no tricolor paulista é a terceira de Zubeldia. Atuação aos 37 do segundo tempo com Alexandre Pretzel comentando na Bandeirantes. Atenção modesta do Ferreira, que também não fez nenhuma questão de cumprimentar, analista de cumprimentos, né? Só um tapinha na mão do Luciano ali, que já estava reclamando na beira do campo. Vem e ó, saindo Marcos Antônio 20, entrando 21 Bobadilha, portanto a quarta de Zubeldia. Aí é por cansaço, provavelmente, que o Marcos Antônio fez um primeiro tempo apenas razoável, mas um bom segundo tempo. E será que o São Paulo contrata ele definitivo, PDB? Olha, o Casares deu uma entrevista para a TNT Esportes, Priscila Senhorais, e quando foi perguntado,
Ele sabonetou, Pretzel. Como sempre, ele saiu pela tangente. Disse que São Paulo vai ter criatividade para tentar manter aí o Marcos Antônio. Ó, mexe o Alianza Lima, saindo o 27, o Quevedo, para a entrada do 37, Delgado, e pronto para entrar com a 13 também o Lagos. Lagos, portanto, com a 13. Vamos aguardar a placa, ó, saindo o 15. Portanto, o camisa 15 da equipe do Alianza Lima é o Jesus Castilho, para a entrada então também do 13, Lagos. Lagos é a capital de um país, né? Acho que é a capital da Nigéria, eu acho, né? Acho que sim. Quevedo olhou pro Corocito, sabe o que ele falou? Deu para a leitura labial? Não existe. Não achou boa a substituição. E eu não achei nada boa a piada. Vem Gaibor na meia direita, colocou na ponta, virou. Barcos está na grande área para chegar e cruzar, virou. Sai do Ferrarese e depois saiu a bola pela linha de fundo. O Barcos deu um drible nos bons tempos do Neymar. Ele passou para em cima da bola, o Ferrarese ficou o ferro de um lado, o Reze do outro, hein, Paulo do Vale? Ela tentou pegar pelo calção, ia fazer pênalti o Ferrarese. E aí saiu muito a bola, né? Mas jogada de efeito do Barcos, que no primeiro jogo aqui em São Paulo também fez uma jogada de efeito, acertou o travessão do Rafael. É o fantasma do Alianza Lima, né? Que empatou o jogo no Morumbi e agora vai em busca do empate também, aí jogando em casa 1-0 São Paulo. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. 39 do segundo tempo, tá só 1-0. 39, jogo parado a todo instante, tem bola para rolar muito ainda. Pretzel tá só 1-0, nada garantido para o São Paulo, Pretzel. O jogo segue aberto porque a diferença é mínima, né? Uma escapada, tudo aquilo que a gente já falou, mas o São Paulo tem o controle do jogo. Mas esse cruzamento é desnecessário, ó. Cruzamento aleatório do Enzo Dias com a bola na intermediária, para quê? Toca a bola, né? O São Paulo é um time assim, ó, com pouco padrão de jogo, viu? Isso tem que ser cobrado, Zubeldia. Podia jogar bem mais com os jogadores que tem. E para confirmar, Lagos já foi... no meio, dominou. Já foi a capital da Nigéria. Para Castilho, verdade. Tentou driblar o Castilho. Outra finta, 2 em cima, ele limpou de volta. Ajeitou, bateu pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. 15 para as 9 da noite, hora de Brasília. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Michel Lopes na mesa. Com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando. Em Lima, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo. Placar no Alejandro Villanueva em Lima. Aliança Lima 0, São Paulo 1, Nina Gagliotti. Amanhã tem mais Brasil em campo na Libertadores. Bahia e Nacional do Uruguai às 7 horas da noite. 9h30 tem Central, Córdoba e Flamengo. Cerro Porteño e Palmeiras, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Próximos dos 41 do segundo tempo, Luciano pelo São Paulo, meio campo, tentou de primeiro passe na ponta. Oi, PDV. Só um detalhe, o Lucas mostra que está sentindo o joelho em campo, ele que voltou justamente depois de uma lesão no joelho. Opa, e vem Luciano para trás, essa bola para o Alisson, virou para o Benzo Dias para bater dali. Um canhão à direita, ela vai longe, direto, linha de fundo. Deu para ver uma imagem rápida agora, nem que ele pede a bola e bota a mão nas cadeiras. Nitidamente sentindo, hein? Ele já ficou um bom tempo fora por causa exatamente disso, né, Paulo do Vale? 2 meses, praticamente 2 meses. Ele se machucou naquele jogo de semifinal do Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. Retornou sexta-feira, demorou para voltar, né? Muita cautela. Agora ele subiu ali, ó. Vamos ver, parece que tá tudo bem neste momento. Pegou a bola, ó. Dominou, parece recuperado, pelo menos quente, tá tudo bem. Lucas carrega na esquerda, toca do lado dessa bola, devolve atrás, Alisson com ele, entrega, ele volta com Lucas. 42, segundo tempo, Lucas carrega a bola, caminha, cadencia, jogada experiente. Ele deu uma olhadinha pro Zubeldia, conversou alguma coisa aí. Tem que tirar, tá bom não, na dúvida tem que tirar, é o principal jogador do time. Vem Lucas Ferreira na direita, essa bola para Ferrarese, mais atrás ainda. Devolve a bola, Bobadilha, mais atrás com o Juan de novo. Componentes de suspensão, transmissão, direção, é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Terminando o jogo do Tricolor na Libertadores, tem a Sul-Americana com o Corinthians em campo. Neoquímica Arena, Corinthians, América de Cali, com Pedro Martelli, com Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli e Luiz Fabiani.
42:30. Alisson domina, cadencia, devolve a bola para Juan. Pretzel, 42,5 segundo tempo, só 1-0 São Paulo. O jogo sob controle, né? E o time do Zubeldia não dá espetáculo. Isso que o torcedor precisa ter noção, né? O São Paulo é isso aí, ó. Ganha por 1-0, segura o jogo, perde gols, mas o resultado é o mais importante, né? O resultado realmente é o mais importante. Então o São Paulo está indo agora para 10 pontos e praticamente encaminhando a primeira colocação, porque vai ficar com o Libertad, mas pega o Libertad aqui, na semana que vem no Morumbi e deve ganhar. E vem de novo São Paulo. Bobadilha na direita, na área, Lucas Ferreira, vai marcar, Luciano pediu, ele rolou, Luciano arrumou para André Silva fazer, bateu no meio das pernas do goleiro, é gol! Gol! É o segundo do São Paulo em Lima. Roubada a bola com Bobadilha, que dá Lucas Ferreira, que toca Luciano, que serve André Silva. Ele chuta entre as pernas do goleiro Vizcarra para fazer o segundo gol do tricolor. Segundo gol do São Paulo. O tricolor vencendo mais uma fora de casa. André Silva, o segundo dele. São Paulo tomando pressão. Com um jogador a mais, não conseguia fazer o segundo. Ufa, conseguiu. São Paulo 2-0. Ô, Vizcarra, fecha a janela, meu filho. São Paulo 2-0, Paulo do Vale. Na jogada do Bobadilha pelo lado direito. Ele acha o Lucas Ferreira na grande área, que com a força física protege a bola, serve Luciano, que não é fominha, mais do que isso, inteligente, porque com apenas um toque ele vê o André Silva numa ótima posição para finalizar. Por baixo do goleiro Vizcarra para marcar o segundo dele no jogo, o quarto na Libertadores, o 10º em 2025. O São Paulo enfim amplia 2-0 no Peru. Alexandre Pretzel, agora dá para garantir a vitória com 2-0, Pretzel. Tranquilo, e tudo aquilo que a gente dizia, um pouco de calma para matar o jogo, e foi isso que o São Paulo fez, trocou 3 passes, o Lucas Ferreira ainda pisa na bola, hein? Estão checando se o André tá impedido ou se o Lucas Ferreira tá impedido, né? Eu fiquei em dúvida na posição do Lucas Ferreira. Quando ele pisa na bola, na hora que a bola chega para ele. Então, para mim, essa é a dúvida. Vou retirar desse. Olha lá, essa é a dúvida, tá lá. Ó. Essa é a dúvida do Lucas Ferreira. Quando a bola chega para ele, eu também fiquei em dúvida. Tá impedido. Tá impedido, parece impedido. Né? Porque aqui no meio... O Trauco lá na ponta... Não, da condição, aqui, ó, da condição. Gol legal, Lucas Ferreira, eu tinha impressão, ele pisa na bola. Eles traçam uma linha de jeito errado. Todo errado. E o Luciano dá o gol para o André Silva, que está realmente muito bem. O André Silva eu elogiei o ano passado, o PDV testemunha, foi uma captação muito interessante do São Paulo. Eu não conheci esse jogador, acho que pouca gente conhecia, ele estava no Vitória de Guimarães e ele chega e ele é uma boa opção como centroavante e é titular absoluto hoje. Se o Caleri voltasse daqui a um mês, ia ser reserva do André Silva. 5. É completamente estranha, né, PDV? Porque eles esquecem do Noriega, o zagueiro que dava a condição no meio, e traçam a linha com o lateral que está do outro lado. O meu netinho Rafael, de 6 anos, que está começando a desenhar, não é capaz de fazer isso. Os caras erram uma coisa básica, né, Paulo do Vale? E um pouco antes disso, a arbitragem sinalizou com mais 5 minutos. Vamos ver se eles aumentam mais um depois, porque ficou pelo menos ali um minutinho nessa checagem. Tem gol, Nina? Tem gol, aos 45 do segundo tempo, o Botafogo enfim faz o seu gol, agora 2-1, Cuiabano. E aí diminui a pressão em cima do John Textor, né, Pretzel? Pelo menos por enquanto, né? Se empatasse, acho que o treinador ficava na Venezuela já, o Renato Paiva. Com essa vitória, dá uma respirada, mas o time não tá jogando nada. De lá, Lisboa? Sim, de lá, Lisboa não tá jogando nada o Botafogo. O Botafogo derreteu. Mas no Brasileiro vai ser um time perigoso sempre. Por domingo tem Botafogo e Inter no Milton Santos. Ricardo Capriotti vem em instantes. Ele vai voltar no comando do futebol da Bandeirantes. Para logo depois mandar a bola para a Neoquímica Arena, para o Pedro Martelli. Com Corinthians e América de Cali.
47 minutos do segundo tempo. 2-0 São Paulo. Vem Lucas Ferreira pela direita, na grande área essa bola. Passava na ponta, não pega ela bem aberto na beirada do campo. Bobadilha, marcado o zagueiro, tenta a frente, a bola volta com o Gaibor, por Alianza Lima. Protegeu o Lucas Ferreira, Gaibor caminhou, vai chamar a falta. Botou para fora essa bola, Lucas Ferreira. Em lateral, é bola para o time da casa cobrar, só que é muito atrás, batendo bem à frente, a arbitragem chama a atenção. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 48, vem já o toque marcando na central técnica, Beto Rebeck com Caiane Martins, na mesa de som com Michel Lopes, você com a gente, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques nas imagens, com Guilherme Maciel no digital. Marcos sendo passe, volta Ferrarese, tira por baixo, busca a marcação com Bobadilha, toca a Bobadilha para Lucas Ferreira, ó, André Silva no meio, ó, quem sabe o terceiro, demora demais do passe, mas a arbitragem vai parar o jogo lá atrás, porque o tempo esquentou, tem uma confusão, a bola correu pela ponte, aí o Ferrarese vai se desentende com o Trauco, fecha o tempo, Paulo do Vale. Exatamente, né, tá ali, ó, o Ferrarese com o Trauco, tem a turma do deixa disso, que não permite ali um contato, né, mais íntimo entre os dois, ó, cartão amarelo para Ferrarese e para Trauco. Portanto, um para cada lado dentro dessa confusão na reta final do jogo. A bola seguiu no ataque do São Paulo, que tinha chance de fazer o terceiro, e os caras se pegando aqui. Isso não interessa ao São Paulo, o jogo está liquidado, é mais uma vitória. Tá, foi uma entrada dura do Enzo Dias, falta e sai dali. Sai dali, foi do Bobadilha na realidade. O Bobadilha tomou um soco do Trauco. O Trauco agrediu o Bobadilha. Eu acho até que é possível um vermelho. Na câmera lenta deu para ver que a pancada foi forte. Aí ele deu um pescoção no Ferrarese. Eu expulsaria o Trauco. Sim, deveria ter sido expulso o Trauco. Trauco dá um soco na nuca do Bobadilha e quando vem o Ferrarese, ele empurra o Ferrarese, vem o Castilho, empurra o Juan. Acho que a arbitragem de vídeo vai chamar a atenção do Matonte, quem sabe para um vermelho ou para o Trauco. Eu não sei não, hein, Paulo do Vale? Ah, olha, ficar só no amarelo, que é o que parece, vai sair barato, hein? Vai sair barato. Reta final, deixaram quieto. Matonte vai dar reinício ao jogo com bola ao chão para sair o São Paulo. Pronto, não quer confusão no final. Já colocou para fora né? O zagueirão Garcês. 50 minutos, vai terminar. São Paulo conseguindo uma vitória importante, muito perto das oitavas da Copa Libertadores. Alan Franco domina pelo meio do campo, na ponta esquerda, Enzo Dias dispara, pede Luciano, dá Lucas, Lucas toca atrás da bola, dá para o Alisson, Alisson de volta a bola para Enzo Dias, ponta esquerda, dá no fundo, prendeu, protegeu, tentou ganhar na meia, arbitragem para o jogo e marca uma falta na saída. É falta marcada para o São Paulo. São Paulo tem pressa para cobrar a falta. O árbitro olhou para o relógio, passamos dos 50 minutos, são 50 minutos e meio. Apita Andrés Matonte! O São Paulo conseguiu vencer o jogo, fez 2-0 e traz para o Brasil 3 pontos importantes para comemorar o tricolor com mais uma vitória. Líder do grupo D nessa primeira fase, na fase de grupos da Copa Libertadores. Na Bandeirantes, ele está de volta. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Tá aí o Rogério Assis. Grande vitória do São Paulo, grande narração do Canhão, levando o tricolor aí a mais 3 pontos na Libertadores da América e deixando a classificação para as oitavas de final pertinho. É ou não é, Paulo do Vale? Exatamente, Capri, são 10 pontos, né? O São Paulo tem uma invencibilidade atual na temporada de 12 jogos. Tem uma invencibilidade na Libertadores chegando a 13 jogos, desde o ano passado na estreia quando perdeu para o Tajeres. O Zubeldia tem uma invencibilidade também na Libertadores que chega a 12 jogos. Se lá atrás alguém chegou a cravar, olha, se o São Paulo perder, o Zubeldia cai, de lá para cá o tricolor nunca mais perdeu. Impressionante
mesmo cambaleando às vezes, no Campeonato Brasileiro não inspirando tanto assim, mais empatando do que qualquer coisa, mas na Libertadores chegando a 10 pontos, ficando numa ótima posição para ter os 2 últimos jogos na fase de grupos no Morumbi, que obviamente estará lotado na semana que vem contra a equipe do Libertad e na última rodada enfrentando o Tajeres e ao São Paulo invencível na Libertadores. E André Silva, hein? Artilheiro do time na temporada. São 10 gols marcados, com 4 na Libertadores. Vai se tornando um jogador decisivo. O São Paulo vence 2-0 em Lima, no Peru, a equipe do Alianza, Capri. Valeu, PDV, você volta no apito final, hein? Trazendo Luiz Ubeldi, quem mais for possível aí ouvir. Vamos ouvir o treinador do São Paulo, argentino, vai falar com o Paulo do Vale no apito final. Mas agora, antes de escolhermos o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, Pretzel, uma rápida passadinha aqui na análise do jogo, porque você volta também no apito final para falar com mais detalhes dessa vitória São Paulina, mas só para quem está chegando agora com a gente, como é que foi a vitória do Tricolor? Explica tudo, conta aí pra gente, Pretzel. Olha, o São Paulo não é brilhante, né, Capri, mas está ganhando. Então, essa matemática aí, ela é fria, né, pelas atuações do São Paulo, mas os jogadores merecem o crédito, porque o São Paulo praticamente encaminha a primeira colocação do grupo depois de chegar a 10 pontos em 12 disputados, né? Então o jogo de hoje era difícil pelo ambiente, mas não pelo time do Aliança, né? A gente sabia que o time do Aliança era fraco, é fraco na realidade. O jogo aqui do Morumbi, o São Paulo é que deu mole, porque estava 2-0, permitiu o empate do Aliança. No jogo de hoje, do minuto 1, eu vou repetir, ao 33 do primeiro tempo, o Aliança foi melhor, mas não teve uma finalização perigosa contra o gol do Rafael. Foi melhor porque o São Paulo não jogou. O São Paulo ficou muito recuado, deixou o meio-campo muito afeição para o time peruano. E aí passou um pouquinho de trabalho, mas o Rafael não fez nenhuma defesa. Depois, quando o André Silva faz o gol aos 34, foi uma jogada meio aleatória, né? Mas com o oportunismo do André, dos 34 aos 48 no primeiro tempo, só deu São Paulo. Então 1-0 foi correto no intervalo pela eficiência do Tricolor, que ainda perdeu um gol com o Alves na pequena área, errando no cruzamento do Alisson, né? Então foi uma chance perdida, era para ser 2-0. Na volta do intervalo, o Zubeldia retorna com o mesmo time, o Aliança, né, chegou a partir para cima, mas dando muito espaço para contra-ataque. E eu falei, ó, se o São Paulo encaixar um contra-ataque aqui, mata o jogo. Mata o jogo. E demorou para encaixar, porque teve oportunidade de 4 contra 3, de 5 contra 2 e não conseguiu chegar no gol. Aí teve a expulsão. Expulsão do Garcês, zagueiro do Aliança, aos 24. Expulsão correta e aí o jogo ficou fácil. Com as entradas do Lucas e Lucas Ferreira, o São Paulo dominou a marcação, bem defensivamente, e no contra-ataque eram sempre 4 jogadores contra 2, e aí com uma jogada trabalhada, Lucas Ferreira para o Luciano e a bola para o André Silva matar o jogo aos 43 da segunda etapa. Uma vitória tranquila do São Paulo pelo que foi a partir do primeiro gol. Até sair o primeiro gol, o jogo era do Aliança, mas sem muita efetividade. Então o que importa é vencer nessa Libertadores, 10 pontos em 12, e o São Paulo agora pronto para ser primeiro do grupo, mais uma vez. A Libertadores faz bem ao tricolor paulista, Capri. Vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes de Aliança Lima 0, São Paulo 2. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, me conta aí, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes? Que já tinha sido o melhor do São Paulo no jogo de sexta-feira contra o Fortaleza. André Silva, 2 gols, está sendo titular absoluto. Se o Caleri voltasse na semana que vem, o André seria o titular, porque merece a posição que está tendo e hoje decidiu o jogo, 2 gols com muita eficiência, o melhor em campo, Capri. Você volta no apito final, tá bom, Pretzel? Muito falando conteúdo. Mais dessa vitória do São Paulo. Muito conteúdo com a cotação e também com comentário para ti, sempre. Tá bom. E amanhã é o seguinte, amanhã tem Esporte em Debate, das 7h30 às 9h, amanhã no pré-jogo de Cerro Porteño e Palmeiras. Amanhã teremos um convidado aí com a gente, hein? Amanhã eu quero ver, amanhã vamos ter um convidado aí. Só 3 tá bom, até com 2, não, 4 amanhã nós vamos ter um convidado, o senhor vai ver só o convidado. Ele prometeu jantar o senhor amanhã, viu? Se for da casa, acho que ele prometeu que vai jantá-lo amanhã. Então se prepare, hein?
Tem que ver vai adquirir conteúdo aí, porque amanhã... Você vai amanhã... conseguir falar no programa, né? Sabe que não é fácil. Tá bom. Então amanhã a gente fala disso. Tchau, Pretzel, até já. Boa transmissão. Muito obrigado. São 9h01 e agora é o seguinte, a gente muda a chavinha, sai da Libertadores da América, sai de Lima, no Peru, e vai para a Copa Sul-Americana. Zona Leste de São Paulo, Neoquímica Arena chegando, porque Copa Sul-Americana também é na Bandeirantes. Neste dia 6 de maio de 2025, a Bandeirantes celebrando 88 anos hoje de uma existência espetacular, contando a história do Brasil, contando a história do esporte brasileiro, vai contar mais um capítulo do Esporte Clube Corinthians Paulista. A partir de agora na Bandeirantes, para Corinthians e América de Cali. O Timão precisa da vitória para continuar sonhando com a próxima fase da competição e um título que o clube ainda não tem. Ele vem aí! Agora é com você! Solta a voz e vem! Vem Pedro Martelli! Pedro Martelli! Futebol da Bandeirantes, valeu Ricardo Capriotti, mais cedo o Rogério Assis transmitiu a vitória do São Paulo na Copa Libertadores a partir de agora, no gramado da Neoquímica Arena, Sul-Americana, Timão em campo, Corinthians joga contra o América de Cali pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, você curte no microfone da Bandeirantes, vai enchendo o estádio do Timão, a direita já tá batendo bola no gramado, o time do Corinthians à esquerda, se aquece também o América de Cali, o futebol da Bandeirantes segue transmitindo noite de Copa Libertadores pro São Paulo, é noite de Copa Sul-Americana pro Timão, expectativa de uma vitória desde que chega ao trabalho. Dorival Júnior faz bons jogos com o Corinthians, por que não, fiel torcida corintiana, acreditar em mais uma vitória nesta noite de terça-feira, é o terceiro colocado do grupo C com 4 pontos. Timão tem oportunidade de superar o América de Cali caso vença o jogo, se aproximar da liderança do grupo do Huracan, mas tem a forte equipe também invicta nas últimas rodadas, inclusive a América de Cali, sonhando com grande resultado nesta noite, segundo colocado, 5 pontos, vai tremer a Neoquímica Arena daqui a pouco, 9h30 da noite a bola rola, menos de 30 minutos para Corinthians e América de Cali, o futebol da Bandeirantes transmite, primeiro destaque do jogo, a informação do Timão falando do Corinthians, em busca de mais uma vitória, em busca de permanecer com 100% de aproveitamento do Dorival Júnior, time escalado e definido, o destaque da noite, boa noite a você, alô Luiz Fabiani. Tudo bom, Martelli? Um abraço para você e para todo mundo acompanhando o microfone da Rádio Bandeirantes. O Corinthians que vem com um time próximo de sua força máxima. Por mais que, após a vitória contra o Internacional no último sábado por 4-2, o técnico Dorival Júnior tenha admitido a possibilidade de poupar alguns dos principais atletas da equipe. Isso ocorreu com apenas 2. Logo mais a gente confirma a escalação, mas antecipamos que Raniel e Mateuzinho não iniciam o duelo na Neoquímica Arena e o Timão tenta manter o 100% de aproveitamento sob o comando de seu novo treinador, que esteve à frente da equipe em 2 jogos, contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, vitória por 1-0 fora de casa, e aqui na Neoquímica Arena lotada, 4-2 diante do Internacional. Esperança do torcedor corintiano em Yuri Alberto, que vem de 3 gols na vitória do Alvinegro sobre o Colorado. E a torcida corintiana na expectativa de mais uma vitória nesta noite na Neoquímica Arena, por que não? Por que não, torcida corintiana? A fiel torcida vai empurrar durante os 90 minutos o Timão em busca de uma vitória na Sul-Americana, Corinthians e América de Cali. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando, participando. Vale a pena torcer no microfone da Bandeirantes? Vale sim a expectativa de se aproximar da liderança do grupo. Corinthians em campo, já equipes vão ao vestiário nesse momento, trabalho ainda de aquecimento, jogadas ensaiadas, a entrada da área do Timão, à direita da cabine da Bandeirantes, à esquerda o América de Cali também se aquece, viaja, sai da Colômbia, desembarca em Guarulhos para trazer, quem sabe, uma missão difícil para frente do Timão. O destaque do América de Cali são os diabos vermelhos, é isso, Fabiane? Exatamente, que vão estar em casa visto o calor da torcida corintiana, os diabos rojos acostumados com este inferno que é a casa do Alvinegro.
e que é o time também que revelou ao mundo o volante Fred Rincon, ídolo histórico do Corinthians, responsável por erguer a taça do primeiro Mundial de Clubes da equipe alvinegra em 2000, após um empate em 0-0 diante do Vasco. Além disso, o técnico da equipe colombiana terá um desfalque importante no meio de campo. O volante Éder Álvares Balanta, campeão da Libertadores pelo River Plate, está fora por conta de uma lesão muscular. E a fase não é tão positiva, porque nos últimos 8 jogos são 5 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Fase negativa da equipe colombiana, uma das mais tradicionais do país sul-americano. Olho especial no centroavante Olgado, ele que é artilheiro da equipe nesta temporada. São 7 gols marcados em 14 jogos, Martelli. É o Corinthians em campo, é a fiel torcida corintiana na expectativa de mais uma vitória na Sul-Americana. Corinthians e América de Cali se enfrentaram pela última vez, 1-1, placar do jogo. Você lembra, torcedor do Timão? Mateuzinho marcou o gol daquele jogo que não foi bom pro Corinthians em termos técnicos, mas valeu pontinho importante. Comentaristas da Bandeirantes para trazer análise do jogo. Um lê há muito tempo e outro não só lê, como também já esteve lá dentro. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, dupla de comentários no microfone da Bandeirantes. A expectativa do jogo. Boa noite a você, Quesada. Tudo bem, Martelli? Grande abraço a você, Ronaldo, Fabiane, ouvintes da Rádio Bandeirantes, nossa mãe, a mãe de todos. Olha, o Ronaldo passou aqui rapidinho na cabine, né? Ele vai ficar solto, livre, leve e solto aqui, como nunca esteve, como grande goleiro que foi, né? Porque o goleiro tem que ficar ali no gol e tal. E a gente estava comentando o seguinte, né? Se a estratégia é ou não certa hoje do Dorival de colocar praticamente aí o que tem de melhor em campo. Aí eu falo particularmente de Carrídio, Yuri e Memphis, imaginando que sábado o Corinthians tem o Mirassol, na outra semana tem Copa do Brasil e hoje, não é, dependendo dessa vitória para se manter ainda vivo na competição, talvez tenha sido acertada essa decisão. Agora, uma certeza fica, Ronaldão, não vai dar para escalar esses caras em todos os jogos que o Corinthians terá nos próximos dias, né? Contando de hoje a partida pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Alguns velhinhos como Carrídio não aguentam, Ronaldão. É verdade, Quesada. Um abraço a você, Pedro Martelli. Um abraço a você também, aos amigos da Rádio Bandeirantes. A verdade é que ele vai ter que saber dosar, né, esse time. E essa é uma coisa que o Dorival tem feito. Pelo menos os times que ele passou, ele, além dele dar chance para muitos meninos também da base, ele acaba cativando a equipe nesse equilíbrio de colocar para jogar alguns jogadores que não vão estourar, outros para colocar para viajar. Então, quando você começa a mexer dessa forma no time, você tem que conversar muito. E o Dorival tem feito isso, a gente tem reparado isso, que ele tem conversado muito com a equipe. Ele já conseguiu 2 proezas, né? Que é conseguir fazer uma goleada histórica em cima do Inter, de 6 praticamente, para valer 4. E logo em seguida vencer fora de casa, que era difícil acontecer com o Corinthians. O Corinthians sofria muito fora de casa também. E hoje aqui ele tem essa incumbência de não só achar uma equipe, mas também preservar essa equipe para os próximos jogos. Então, acho que promete muito aqui pela entrega, os jogadores que ele vai colocar em campo, da leitura do treinador também, que foi perfeita quando teve o adversário com o jogador a menos. Ele já entra, já coloca 2 para espetar o time. Então a gente espera muito também do Dorival. E ele foi contratado para resolver esse tipo de coisa também, viu, Martelli? Agora vamos esperar saber se ele está no timer certo. O treinador tem que estar no timer certo ali para poder fazer essas mudanças e fazer com que o torcedor sinta e cresça junto com o time jogando dentro de campo aqui na arena, Martelli. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, fala no microfone da Bandeirante, está tudo pronto. Corinthians e América de Cali vão jogar 9h30 da noite em 20 minutos na Zona Leste de São Paulo. Lotada vai ficando cada vez mais. A Neoquímica Arena para Corinthians e América de Cali. Plantão esportivo trazendo giro de notícias também, jogos desta noite. Boa noite a você no plantão de esportes da Bandeirantes, Nina Gagliotti. Fala, Martelli, boa noite para você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mais jogos hoje, mais cedo, jogos já encerrados. Então esse São Paulo 2, Aliança Lima 0, que o Canhão Assis contou tudo que aconteceu aqui na Rádio Bandeirantes. Rogério Assis, o canhão da Rádio Bandeirantes. O Racing venceu o Bucaramanga 4-0 e o Botafogo no finzinho, que sufoco, venceu o Carabobo 2-1, esse jogo que aconteceu na Venezuela.
9h30 da noite tem Fortaleza e Colo-Colo. Às 11h, Bulu-Bulu e Penharol. Esses os jogos de hoje da Copa Libertadores. Falando agora de Copa Sul-Americana, jogos já encerrados. Nacional Potosí 2, Guarani do Paraguai também 2. O Godoy Cruz venceu o Sportivo Luquenho por 1-0. Esse jogo que é do grupo do Grêmio, Godoy Cruz na liderança do grupo. O Vitória empatou com o Defensa e Justiça 1-1. 9h30 da noite, além de Corinthians e América de Cali, jogo que você conta tudo, tem Boston River e Independiente às 11 horas da noite. Tem Melgar e Lanús. E aí, todos esses jogos a gente vai informando aqui em tempo real. Falando do grupo do Corinthians, grupo C, o Huracan lidera com 7 pontos, América de Cali tem 5, o Corinthians é terceiro colocado com 4, o Racing do Uruguai não tem nenhum ponto somado, lembrando que na Copa Sul-Americana apenas o time que passa em primeiro passa direto para a próxima fase, o segundo vai para um playoff com o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Falando também de Champions League, porque hoje a Inter venceu o Barcelona por 4-3 na prorrogação e é o primeiro time que está na grande final da Liga dos Campeões. Amanhã tem PSG e Arsenal. O PSG venceu o jogo de ida por 1-0. Só para terminar o nosso giro, rolando Série B nesse momento, CRB e Cuiabá vão empatando 1-1. Daqui a pouquinho, em 15 minutos, começa Atlético e Vila Nova. Neoquímica Arena, Corinthians e América de Cali vão se enfrentar em 17 minutos. O futebol da Bandeirantes transmite em FM 90.9, na faixa estendida pegando legal em 86.3 no aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Futebol da Bandeirantes há 88 anos. 6 de maio de 1937, 88 anos depois, o futebol da Bandeirantes segue vivo, respirando, mais forte, mais tradicional do que nunca. Na Neoquímica Arena, 88 anos, quase 9 décadas de Bandeirantes no ar, a Rádio Bandeirantes em todos os cantos do Brasil. Noite especial, dia especial para Bandeirantes. Pode ser sim também uma noite especial para você, torcedor corintiano. 88 anos de Rádio Bandeirantes no ar. Futebol transmite para você daqui a pouco, 9h30 da noite. Corinthians e América de Cali, a noite de Copa Sul-Americana. O futebol sempre foi, e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. É uma noite de vencer ou vencer para a torcida fiel corintiana que faz neste momento se presente em casa. Mais uma vez a expectativa de casa lotada na Neoquímica Arena. Corinthians e América de Cali vão se enfrentar pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Neste momento à frente da cabine da Bandeirantes, nada, absolutamente nada de bola rolando. Apenas o sistema de irrigação ligado que vai aos poucos sendo desligado na Neoquímica Arena. Times neste momento no vestiário. Todo mundo pronto para o jogo. Daqui a pouco Corinthians e América de Cali, 9h30 da noite, vai tremer a Neoquímica Arena, o torcedor corintiano querendo 3 pontos, precisa demais da vitória o Timão. Corinthians em campo, futebol da Bandeirantes há 88 anos também em campo, transmite o jogo de daqui a pouco. Vamos girar nossa equipe de reportagem, destaques dos times, todos os times de São Paulo, começando com o São Paulo, o tricolor paulista que venceu há pouco. A informação é de Paulo do Vale. Oi, Martelli, visitante indigesto com 100% de aproveitamento fora de casa, o São Paulo bateu o Alianza Lima por 2-0 no Peru e chegou a 3 vitórias longe do Morumbi. 100% de aproveitamento e nenhum gol tomado como visitante. O tricolor paulista, com 10 pontos na tabela de classificação, tem 2 jogos em casa para fechar a primeira fase. Na semana que vem contra o Libertad e na última rodada contra o Tajeres. Rogério Assis transmitiu o jogo para você, vitória do São Paulo por 2-0 para cima do Alianza Lima. A informação do Palmeiras, palestra que joga amanhã também pela Copa Libertadores. Fala, Gustavo Soler. Turbo Martelli, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A Comebol multa o Palmeiras no valor de R$50 mil por causa de um gesto racista de um torcedor na partida contra o Cerro Porteño no dia 9 de abril no Allianz Parque. O Verdão, que no dia seguinte baniu esse torcedor, agora dará sequência ao processo para fazer com que esse próprio torcedor arque com esse valor, que em reais está na casa de R$286 mil. A equipe palmeirense já está a caminho de Assunção, no Paraguai, onde amanhã encara o próprio Cerro Porteño. E em caso de vitória, o Alviverde garante classificação às oitavas de final da Libertadores. O destaque é a informação do Santos falando do Peixe. Bruno Bignocchi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, teve nessa terça-feira reunião com membros de torcida organizada do clube. Ele recebeu membros de organizada para falar as posições da presidência sobre essa crise que passa no Santos. Na Universidade Santa Cecília, universidade da qual ele é dono, Marcelo tem ainda ao longo dessa semana mais uma reunião marcada com torcedores. O Santos volta a campo na segunda-feira contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Fala, Luiz Henrique Lon. Oi, Martelli, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Começa amanhã o conclave no Vaticano, que vai eleger o sucessor do Papa Francisco.
A reunião está prevista para começar às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília, com a expectativa da primeira fumaça sair 2 horas depois, por volta das 2 da tarde. Fumaça preta significa que não houve consenso na eleição. Já a fumaça branca significa a eleição do novo líder da Igreja Católica. A expectativa é que a votação dure pelo menos 3 dias até que se chegue a um resultado oficial. Ao todo, 133 cardeais participam da eleição do novo Papa. É com você, Martelli. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola rola. Na central técnica da Bandeirantes com Roberto Rebeck no switcher de Alexandre Marques. Na mesa de som, sonsaço da Bandeirantes que chega para todos os cantos do Brasil e do mundo para você. Michel Lopes, timaço da Bandeirantes está pronto para o jogo. Torcida fiel, corintiana, também chegando em peso, a Neoquímica Arena. Promessa de casa cheia mais uma vez, não é isso, Fabiane? Promessa de casa cheia, Martelli. Boa parte dos ingressos destinados ao fiel torcedor foram de fato esgotados. No olhômetro aqui, algumas cadeiras ainda vazias e alguns lugares ainda a serem preenchidos, sobretudo no setor norte, onde ficam as organizadas do Timão. A Gaviões da Fiel, principal delas, já tomou bastante espaço. Resta um pouco de preenchimento, onde estão Pavilhão 9 e Camisa 12. No setor leste da Neoquímica Arena, alguns pontos nas extremidades vazios. Expectativa, como sempre, mais de 40 mil pagantes em Itaquera. Hoje para a torcida corintiana ligada no microfone da Bandeirantes, promessa de jogaço de bola na Neoquímica Arena, mas é vencer ou vencer. Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli no melhor camarote de todos, no melhor camarote do Fialzone, na Neoquímica Arena do Léo Rizzo. Estão por lá para ler o jogo e é isso, minha gente. Corinthians precisa da vitória, hein, Quesada, hein, Ronaldo? Claro, precisa. E com essa vitória ele se mantém matematicamente com chances de alcançar a segunda posição no grupo para enfrentar o time que virá de um dos grupos da Libertadores da América. Agora, dependendo do que acontecer no outro jogo, né, no jogo do Huracan contra o Racing, se tivesse empate, o Corinthians pode aí só depender dele vencendo o Racing e o Huracan para terminar em primeiro. Então, a matemática pode estar ao lado do Corinthians, Ronaldão, desde que ele faça a parte dele hoje aqui em Itaquera, que é vencer ou vencer. Detalhe, em relação ao time que jogou lá, ainda sob o comando do Ramon Dias, no empate por 1-1, entram em campo apenas 3 titulares, o Maicon, o Martínez e o Gamalho. Aí no segundo tempo, foram usados outros jogadores, enfim, o Kaká entrou no time, o Carrillo entrou no time, o Bidon também, e até o Yuri, ou seja, um time bem diferente em relação àquele que arrancou o empate do América em Cali, Ronaldo. E a missão do Dorival, ela é dura, porque além de tentar buscar a vitória, ele tem que tentar equilibrar o time, ele tem que saber como lidar com essa defesa, que era uma peneira, e com ele tomou em 2 jogos, 2 gols. É preocupante pro treinador, para dar esse equilíbrio, e a torcida fica apreensiva, né, também. Então o Corinthians tem a missão dura de buscar essa vitória, mas tentar o equilíbrio. Vamos ver se o Dorival vai conseguir nessa noite. Vamos ver. Corinthians em campo, Neoquímica Arena, América de Cali também. Vamos escalar os times. O Corinthians de peito estofado, pronto para o jogo. Na Bandeirantes, o bicampeão mundial, heptacampeão brasileiro, campeão de Libertadores, atual campeão paulista. A escalação do Corinthians, que conta com mudanças em relação à equipe que venceu o Internacional no último sábado. Dorival Júnior define o timão com 1 Hugo, 33, Maná, 5 para Ramalho, 25 Kaká, 26 Andileri, 7 para Maicon, capitão da equipe, acompanhado de 70 Martínez, 19 Carrilho e 27 Bidon. Dupla de ataque que o corintiano aprendeu a amar, com 10 Memphis e 9 Yuri Alberto. Repeteco do timão, que começa com 1 Hugo Souza, 33 Maná, 5 André Ramalho, 25 Kaká, 26 Andileri, 7 para Maicon, 70 Martínez, 19 Carrilho e 27 Bidon. Dupla de ataque com Memphis Depay com a 10 e Yuri Alberto. E o banco de Dorival Júnior, Fabiani, que terá como opções o goleiro Matheus Donelli com a 32, 11 Romero, 14 Ranielli, 21 para Bidu, 22 Hector, 35 Charles, 37 Rian, 43 Thales Magno, 46 Hugo, 47 para Tchoca, 77 Coronado e 80 Alex Santana. Escalado e definido o Corinthians na Neoquímica Arena para a fiel torcida corintiana. A expectativa de quem sabe uma vitória para assumir a segunda posição. Vai tremer a Neoquímica Arena. Torcida do Timão promete empurrar durante os 90 minutos. É o fim ali do protocolo oficial, jogadores se cumprimentando. Timão em campo, você vai curtir no microfone da Bandeirantes. Falta pouco para a bola
rolar em Itaquera. Inteiro de vermelho. Vamos escalar o América de Cali, 15 vezes campeão colombiano. Na Bandeirantes, a escalação do América de Cali. 15 vezes campeão colombiano e líder do torneio Apertura neste exato momento, o América de Cali vem com 12 Soto, 92 para Candelo, 2 Bocanegra, 24 Pestanha e 26 Mena, 21 Navarro, 15 Carrascal, 8 Quinteiro, 7 Barrios, 11 Vergara e 22 o artilheiro Olgado. Mais uma vez o América de Cali, que terá Jorge Soto no gol com a 12, acompanhado de 92 Candelo, 2 Bocanegra, 24 Pestanha e 26 Mena, 21 para Navarro, 15 Carrascal, 8 Quinteiro, 7 Barrios, 11 Vergara e 22 Olgado. Festa da torcida corintiana, o famoso tradicional Poropopó, de um povo, de um grupo que se une, se abraça e balança de um lado para o outro, em todos os setores da Neoquímica Arena, tradicional festa da fiel torcida corintiana. Corinthians e América de Cali se enfrentam no microfone da Bandeirante, está tudo pronto, vai começar o jogo. O América de Cali à direita, à esquerda fica o Corinthians, Ronaldo Giovanelli, Quesada no Fialzone, Fabiane comigo aqui na cabine do microfone da Bandeirantes. Antes, temos a chegada dos capitães, de um lado Quinteiro, do outro Maicon, porque vai ter o sorteio no centro do gramado deles, que estão de azul e preto. Quero saber quem apita o jogo. Arbitragem paraguaia, capitaneada por Juan Benítez. Ele tem como assistentes Eduardo Cardoso e José Vilagra. Arbitragem de vídeo polêmica no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se será diferente na Sul-Americana. É de Ulisses Meireles. Ronaldo Giovanelli, Quesada, Corinthians escalado e a visão dos 11 de Dorival Júnior. Eu gostei da escalação, né? Agora é o que o Ronaldo já pontuou, né? Tem que torcer para ninguém se machucar, porque vem coisa difícil aí na sequência. Agora, o técnico adversário Jorge da Silva diz que vai pressionar muito o Corinthians aqui, tirar a bola do Corinthians e os espaços também. Então, quer dizer, ele sabe que não pode dar espaço para esse time do Corinthians jogando diante dessa torcida, Ronaldo. Se ele usar bem o contra-ataque também, porque a defesa do Corinthians foi questionada desde o ano passado. No comecinho do ano também, mesmo vencendo o Campeonato Paulista, é uma defesa que você questiona, porque tem pouca velocidade. Se ele for usar essa velocidade, porque a gente viu aqui que ele tá armando também um ferrolho para sair no contra-ataque, aquela coisa toda, a pressão, que todo mundo faz antes do jogo, né? Mas na hora do jogo é só lá dentro que vale, que sadá. E ficar esperto, né, Ronaldo, Martelli e Fabiane, com o tal do Juanfer Quinteiro. Esse cara já fez estrago contra o Corinthians, defendendo o Racing, né? Então é bom tomar cuidado com ele aí, Ronaldão. E é isso aí, Martelli. Agora todo mundo se reunindo no meio de campo também contra o racismo. Muito bem, no microfone da Bandeirantes falam Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada. Jogadores alternam as posições ali no círculo central do gramado. Um jogador colombiano, outro brasileiro e por aí vai, para ficar melhor definição. Um jogador do América de Cali, outro do Corinthians. A exigência aí do respeito e também do cumprimento, né, do que a Conmebol estabelece. Vai lembrar que recentemente o árbitro de América Mineiro e Operário acionou o protocolo antirracismo e a Conmebol, que é muito pressionada, é verdade, muito pressionada, é verdade, por um posicionamento ativando os protocolos que a gente pode considerar aqui que seriam ideais. Fiel torcida corintiana, pronto para o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, está tudo pronto na Neoquímica Arena. O Corinthians escalado, pronto e definido, titulares à esquerda da cabine da Bandeirantes, com os seus shorts em preto, apenas exceção dos shorts em preto. Meiões em branco, camiseta também a branca. Ao lado direito está inteiro de vermelho a equipe do América de Cali. Corinthians e América de Cali se enfrentam no microfone da Bandeirantes. É a quarta rodada da Copa Sul-Americana, lotada na Neoquímica Arena. Vai começar o jogo, tá tudo pronto em Itaquera nessa noite de terça-feira, noite de Copa Sul-Americana. Vitória do Timão, que é o torcedor, apita o árbitro, Depay bate na bola, começa o jogo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de terça-feira. Corinthians e América de Cali. Copa Sul-Americana, começa o jogo, a primeira posse de bola do Corinthians dentro da grande área. O Sul já quebra de campo de ataque pela ponta esquerda. Toca de cabeça a quarta marcação do América de Cali. Foi para fora, arremesso manual. Reclama a arbitragem, Yuri Alberto cá no gramado, é lateral. Arremesso manual marcado para América de Cali. Já são as primeiras reclamações da torcida corintiana. Comecinho de jogo, primeiros movimentos da Neoquímica Arena. Sai jogando uma América de Cali, desce de bola pela meia esquerda. Yuri Alberto tenta adiantar, perde a bola. Vem por mais na cobertura na
Navarro volta pela quarta zaga, sai jogando a América de Cali, tenta o lançamento pela meia esquerda, abertura de bola vem para Vergara, Vergara domina quente, a marca da Cal, à frente do Dorival Júnior no campo de defesa, pedala, balança para cima da marcação de Carrillo, ele ergue a cabeça, volta pela quarta zaga, tranquilamente domina pelo campo de defesa Pestanha, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples em um instante. Canta forte o torcedor corintiano na Neoquímica Arena, o comecinho de jogo, primeiro minuto de bola rolando, Corinthians 0, América de Cali também 0, sai mal América de Cali, Corinthians ganha do lado direito, e o Alberto filtrou a marcação na entrada da grande área para Depay, desarmado, corta a marcação, sai jogando a equipe colombiana do lado esquerdo, tenta o lançamento à frente, fez a parede, Gado pela ponta esquerda no campo de defesa, volta na quarta zaga, Mena por dentro no campo de defesa para Barrios pelo campo de defesa para Pestanha na meia lua de sua grande área, sai jogando, placar de 0-0, comecinho de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, 0 pro Corinthians, 0 também para América de Cali, 88 anos de Rádio Bandeirantes no ar, vem pro campo de ataque, América de Cali, domina pela meia direita, Carrascal por dentro, dá um tapinha na bola, Navarro volta pela meia direita para Candelo por dentro para Barrios para Quinteiro, desarmado na bola, Marcon tira, rebote ainda do América de Cali, entrada da grande área, lado esquerdo, boa bola, veio o chute a gol, Hugo Souza espalma no canto esquerdo do gol, o Vergara chapou na segunda trave, boa defesa do Hugo Souza, na primeira do jogo aí, Fabiani. Para mostrar que o América de Cali não quer ser coadjuvante, o Vergara é perigoso, artilheiro no futebol colombiano, passagens pelo México, força um primeiro milagre desse novo ídolo da Fiel. Na Neoquímica Arena, ao contrário, quem sobe o volume é o torcedor corintiano. Corinthians está jogando, Michael quebra para o campo de ataque, Yuri Alberto passa a corrida do círculo central, dá o toque de cabeça, Boca Negra. A bola volta pela meia esquerda para Mena pela canhota, na canhota com Vergara desarmado, bate a carteira dele, Léo Maná pela meia direita, tenta descer em contra-golpe com Carrillo, 3 dedos da bola. Recua pelo campo de defesa na entrada da grande área, aos 3:30 jogados deste primeiro tempo. 0-0, placar do jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, vai Timão, vai Corinthians pro campo de ataque, é o grito da fiel torcida corintiana do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, completamente tomada, Neoquímica Arena, está jogando Michael pela meia esquerda para Bidon no círculo central do gramado, no campo de defesa, gira pela meia direita para Martínez, erga a cabeça, chapa pela ponta para Carrillo no toque, foi para Martínez infiltrou o lado direito, Depay pediu, cruzamento, Depay testou, passa do Yuri Alberto, sobra do lado esquerdo, na ponta esquerda, Gilene para Bidon na entrada da área, pisou na bola, boa finta frente à marcação, volta na canhota para Angilene olha para o meio da grande área, abandona a ponta, vem para dentro, volta pelo círculo central do gramado, inteiro no campo de ataque, o Timão, a fiel torcida corintiana gosta da pressão do Corinthians desce para o campo de ataque na meia esquerda, Angilene cruza nas mãos do goleiro, firme, o Soto faz a defesa na boa chegada do Timão. Ficou por detalhes, o falso centroavante do Corinthians, Memphis Depay, segundo atacante preenchendo a área, de frente pro gol do Jorge Soto, mirou com a testa, não deixou a bola acertar em cheio, Yuri não conseguiu completar no segundo pau, Corinthians responde à primeira oportunidade do América de Cali e quase abre o placar em Itaquera. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre! Comecinho de jogo, o microfone da Bandeirantes transmite para você em todos os cantos do Brasil, a faixa estendida 86.3, no tradicional FM 90.9 de São Paulo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por enquanto, o placar do jogo, 0-0, está jogando no campo de defesa, o Corinthians domina pela esquerda, Kaká pela canhota, aciona Angilene pisa na bola, escapa da marcação, vem por dentro, se apresenta Michael quebra para o campo de ataque, lança na ponta esquerda para Bidon, deu certo, afasta a mal marcação da América de Cali, Bidon botou por dentro, bom passe para Depay, pedalou, balançou, escapou legal, boa bola, Depay, Yuri Alberto saiu na cara do gol, vai fazer o gol!